Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você que nos assiste em Itabuna e Ilhéus, principalmente as duas maiores cidades da região sul da Bahia. Obrigado também a você que já baixou nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Androids, né? Aí você tem a TVI On Demand. Você pode assistir aonde e a hora que você quiser. Também obrigado a você que nos assiste pelo site tviplay.com.br e no site que você encontra aí o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, inteiramente grátis para você acessar as principais notícias do Brasil e do mundo e ficar atualizado minuto a minuto o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, no Brasil e no mundo. O Jornal à Tarde há mais de 50 anos informando a população brasileira. Então acesse aí, é gratuito, tá certo? E agora nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. No YouTube a nossa página é TVI Oficial. Você assiste a TVI ao vivo e gravado, né? Aonde também você quiser e na hora que você quiser. Estamos ao vivo também agora pelo Facebook, TVI Play Live, é a nossa página no Facebook. Compartilhe essa ideia com amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas do colégio ou da faculdade e vamos espalhar a audiência por aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Programa de hoje nós vamos falar sobre oportunidade de trabalho, vamos falar sobre capacitação e requalificação, né? Vamos falar também aqui no programa de hoje sobre segurança pública e vamos falar sobre política. Também vamos contar algumas histórias aqui para você. Bom dia, jornalista Maria Antonieta, do PQP. Qual o PQP para hoje, Toné? Bom dia, Barbosa, bom dia, Bárbara, bom dia a todos. O PQP de hoje, como sempre, é a Imasa. A gente já começa mal com problemas com água. De novo. É rotina, agora virou rotina. É Imasa, quebra-quebra. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Temos notícias hoje. Ok. E vamos ter um papo aqui, né? Falando também sobre qualificação. Vamos conversar com uma pessoa que já deu muitas oportunidades aí no mercado de trabalho, né? Colocando uma escola aí de qualificação profissional na área da eletricidade, de baixa e alta tensão. Nós vamos conversar com um ex-vereador, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, que é o Milton Gramacho. Bom dia, Milton. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Bom dia para toda a equipe. E é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Ok. Então, daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo aqui no programa com o Milton, que vai falar sobre essa oportunidade aí. De repente, você que está nos assistindo aí, está querendo fazer uma requalificação do seu trabalho, aprender uma nova profissão, né? Mudar de profissão. Às vezes você está numa profissão e quer mudar para outra. Eu acho bonito quem trabalha ali mexendo com alta tensão, né? Com a energia elétrica, nos postes da empresa que presta serviço aí às cidades, né? Então tem aqui em Itabuna uma escola que faz esse trabalho e a gente vai conversar com o Milton também sobre isso, né? Mas a gente não vai perder essa oportunidade também de falar um pouquinho de política, né? Já que Milton foi vereador de Itabuna, é uma pessoa ainda que milita na política aqui de Itabuna e a gente não poderia perder essa chance. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a previsão do tempo, porque Itabuna hoje, Ilhéus, né? As cidades aqui do sul da Bahia, amanheceram com cara de inverno, né? Aquela manhã sem sol, sol meio tímido, com possibilidade de chuva aí no decorrer do período, né? A nossa capital também, Salvador, desde ontem chove em alguns locais isoladamente, mas a previsão é de muita chuva até amanhã e no final de semana também. Mas vamos ver como é que fica o tempo hoje, né? Aqui em algumas das principais cidades aqui da região sul da Bahia e também da nossa capital. Bárbara Oliveira vai conferir com você. Previsão para Ilhéus, máxima de 28 graus, mínima 23 graus. Probabilidade de chuva, 68%. Itabuna, a temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus. Probabilidade de chuva, 97%. Para Buerarema, a temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus. Probabilidade de chuva, 100%. Em Itacaré, temperatura máxima 27 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 55%. Para Itajuípe, a temperatura máxima de 29 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 100%.
Ibicaraí, máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 93%. Para Canavieiras, a temperatura máxima de 27 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 62%. Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 25 graus, probabilidade de chuva 53%. Porto Seguro, máxima 26 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 54%. Vitória da Conquista, máxima 25 graus, mínima 17 graus, probabilidade de chuva 43%. Tá aí a previsão do tempo para hoje, né? Para algumas das principais cidades aí do sul da Bahia, você conferindo com a gente. Se você está em alguma cidade que a gente não está falando, não está mostrando aí na previsão do tempo, você pode enviar um WhatsApp para a gente ou pode mandar uma mensagem aí pelo YouTube, né? Dando a sua sugestão, qual cidade que você está e que a gente não está mostrando a previsão do tempo, tá certo? Fala aí para a gente que a gente vai atualizar você aqui diariamente no programa. Você também pode enviar sugestões, né, de pautas, de entrevistas, de reportagens e pode também mandar a sua reclamação. Se você tiver um problema aí na sua rua, no seu bairro, né, na sua cidade, você faz um vídeo, mostra isso aí e manda para o nosso WhatsApp que a gente vai divulgar aqui no programa, tá certo? Você pode mandar isso, um vídeo, né, através de vídeo, você mesmo sendo o repórter, ou você pode mandar uma mensagem aí pelo nosso WhatsApp que a gente vai divulgar aqui, tá bom? Estamos aguardando a sua participação. Pode interagir com a TVI, a TV local de verdade. Bom, Bárbara, no programa de hoje a gente vai falar também de esportes. O Bahia venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Depois que o Bahia foi comprado pelo Grupo City através das suas ações, o Bahia não tinha vencido nenhuma partida ainda na Série A, né? Estava apenas vencendo a Copa do Brasil, equipes da Série B e C, mas na Série A não tinha conseguido vencer ninguém. Então agora o Bahia venceu e venceu bem o Vasco da Gama, mandou no jogo, poderia ter ganho de vários gols, mas infelizmente a pontaria... E fora de casa, né? Oi? E fora de casa, no Lá São em Januário. São Januário, exatamente. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. O técnico Paiva, o português, vem pedindo muita paciência, né, muita calma à torcida, porque o Bahia foi o terceiro time, então, né, que mais investiu no Brasil nessa temporada. Investiu aí mais de 85 milhões de reais. Comprou 18 jogadores, né, tem um emprestado, então montou praticamente uma nova equipe de futebol. E tudo isso requer entrosamento, adaptação. Tem jogador que veio do Equador, que ainda não está adaptado, tem jogador que estava jogando na Europa, né, que está se readaptando ao futebol brasileiro, ao clima, uma série de coisas, à cultura do lugar. É diferente você estar morando num país, chegar em outro e se adaptar no mesmo dia. Isso não vai acontecer. Então tem toda uma história aí fisiológica, né, do próprio jogador se adaptar com a família, aquela coisa toda, mudar sua rotina de vida, mudar sua rotina de trabalho, fuso horário. Então é um conjunto, né, que não acontece assim da noite para o dia. Então realmente o técnico precisa de um tempo, precisa respirar, né, com tranquilidade. E não vinha tendo tempo para isso, porque as cobranças começaram logo do início, quando o Bahia se desclassificou da Copa do Nordeste, né? Depois foi tropeçando aí no Campeonato Baiano e as cobranças foram grandes em cima da comissão técnica. E ainda está chegando jogador, né? Recentemente chegou mais um jogador ao Bahia que agora começa a se adaptar no elenco e nem jogou ainda, né? Tem um que estreou ontem. Então tudo isso aí, gente, leva tempo, não é fácil realmente, né? O Brasil é um país de imediatismo, as pessoas querem o resultado e não querem saber como vai acontecer. Mas as coisas estão acontecendo. A gente vai comentar isso, né, aqui no programa de hoje, porque temos que falar aí do esporte, né, do nosso Bahia e do Vitória. O Vitória já é diferente. O Vitória joga essa semana, né, a quarta partida da Série B, está embalado, liderando o campeonato da Série B, está em primeiro lugar. Vai jogar fora de casa agora 2 jogos, né? Essa semana ele enfrenta 2 adversários difíceis fora de casa, e um deles é o Ceará. Então a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no programa a importância do Vitória vencer essas 2 partidas fora de casa
para ficar ali como o Bahia ficou na temporada passada, liderando o campeonato entre os 4 primeiros, né, do começo ao fim da temporada. O Bahia não saiu do G4 em momento algum no campeonato. Esteve liderando em primeiro lugar até a metade do campeonato, né? A gente lembra disso. E quando chegou ali, mais ou menos na metade do campeonato, houve aquela queda natural, porque o Anderson Moreira, que era o técnico do Bahia, começou a perder o comando ali no vestiário, e o Bahia teve uma queda acentuada. Aí foi começando a cair para segundo, para terceiro, e ficou oscilando ali, brigando com o Cruzeiro e com o Grêmio, né? E com o Vasco, quem ficava ocupando ali a terceira posição ou a segunda, e assim foi até o final do campeonato, já com um novo técnico. O Bahia se classificou a duras penas, porque estava uma decadência, né? Estava começando a cair de produção, e ali ficou brigando, e graças ao Vasco, que também não fez uma boa campanha no final do campeonato, que o Vasco poderia ter ocupado aí a terceira posição com o Bahia, mas o Vasco acabou ficando em quarto lugar ali na briga com o Bahia. Quem ficava em quarto ou terceiro. E o Grêmio e o Cruzeiro foram ocupando as primeiras colocações. Mas, felizmente, os 4 grandes clubes do Brasil que estavam na Série B se classificaram e hoje estão na Série A. E o Vitória está agora nesse caminho. O Vitória é uma outra grande equipe do futebol brasileiro, né? Não deveria estar na Série B, mas está. Mas, nesse momento, é o líder do campeonato. E a gente torce que ele se mantenha entre os 4 primeiros ali até o final dessa temporada, o que lhe dará a volta à Série A. Então daqui a pouco a gente vai falar de futebol aqui no programa. Bom, vamos começar um papo agora aqui com o político, né, e empresário Milton Gramacho. Bom dia, Milton, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. E eu queria começar falando de política, né? Como é que está a militância hoje do Milton Gramacho na política? Que partido você está, Milton? Bom dia mais uma vez a você, Barbosa, a Bárbara, a Tonieta, enfim, toda a equipe. E, em principal, o telespectador da TVI, está sempre ligado aqui. É isso aí. Em particular aqui nessa sua programação. Obrigado. Veja só, olha, eu estou no Republicano, onde me fiz candidato à última eleição, onde fiquei na posição de primeiro suplente. Entendeu? E agora, esperando aí, agora independente disso aí, é que o trabalho continua, né? Os nossos cursos continuam, e que o que nós mais queremos, na verdade, é poder proporcionar a formação desses jovens para que eles possam ter mais facilidade de adentrar o mercado de trabalho. Agora você está mais voltado para o mundo empresarial. Exatamente, na verdade... Mas não vai deixar de sair candidato, né? É provável, né? Eu não tenho assim muita certeza, mesmo porque eu tenho outros planos, né? Outros objetivos. E nós sabemos que o mandato do vereador, ele é muito restrito. E às vezes a gente quer fazer um pouquinho mais. Você veja que mesmo na condição de vereador, nós conseguimos o que? Instalar, inclusive escolas, desde o pré à 4ª série, proporcionando, dando condição àquelas pessoas de menor poder aquisitivo. Isso vem desde a época que uma das escolas aqui da nossa cidade migrou só para o ensino médio, e o fundamental ficou a mercê, em particular o fundamental 1. A partir daí é que já na condição de vereador é que nós compramos o imóvel e instalamos. Isso nos anos o quê? Nos anos 2000, né? 90, 98, 99, ainda, né? Foi quando nós instalamos a primeira escola, inclusive aí ali no bairro Santo Antônio, ali próximo da praça. Já tínhamos lá no São Lourenço, né? Escola creche, escola comunitária. Entendeu? E a partir daí fomos para o Santo Antônio, por conta de algumas dificuldades, por parte de moradores de Santo Antônio, Novo Horizonte, subir e ir para aquela área ali do São Lourenço. E aí nós idealizamos esse novo empreendimento, e que, graças a Deus... Deu certo, né? Deu certo, né? Continua aí. A partir de que idade a pessoa já pode começar a aprender a eletricidade? Veja só, olha, a eletricidade nós temos como uma profissão de risco 3, né? Nós sabemos do perigo da eletricidade. É por conta disso aí que existem as escolas profissionalizantes, escola de proficiência, para treinar esse profissional, para mostrar para ele o que? Os riscos da eletricidade. Afinal, existe aí a norma regulamentadora NR10, que é de suma importância, é a cartilha, é o livro de cabeceira do profissional da área elétrica.
infelizmente, tem acontecido muitos acidentes ainda, em principal com aquele profissional autônomo. Porque o profissional que trabalha em empresas e que exige que ele seja treinado, porque a norma determina que o trabalhador, para intervir numa rede elétrica, ele precisa estar habilitado, treinado e habilitado, claro. Não é? A partir daí, sim. Então, nós trabalhamos muito em cima disso aí, graças a Deus, temos já uma história nesta área, temos exportado aí, importado, né? Alunos para o Brasil todo, a exemplo do Rio Grande do Sul agora, Pelotas, nós mandamos 32. Turma concluiu, nós mandamos para lá. Só para Pelotas, né? Só para Pelotas, mas nós temos, por exemplo, desde Minas Gerais, a Bahia, os 4 cantos do estado, né? São Paulo, tem uma empresa em São Paulo, lá uma terceirizada de uma concessionária, que mandou inclusive para nós solicitação, falando até das dificuldades que tem neste profissional. E nós, inclusive, já mandamos algumas pessoas para lá. A exemplo também da capital, nossa capital, Salvador, que a empresa me ligou na última terça, quarta-feira, se não me falha a memória, me solicitando mais alunos de uma turma, porque ele contratou um aluno. Contratou, gostou, então, né? Nossa grande referência, são os alunos. Nosso grande marketing é o próprio aluno. Porque nós lapidamos, nós deixamos ele em condição de disputar realmente o mercado de trabalho. E por conta disso, quem conhece o IMG Cursos sabe que o IMG Cursos aí tem estado aí nos 4 cantos aí do país, graças a Deus. Isso aí. Toné. Eu quero saber que outros cursos que você oferece lá. Nós temos cursos na área elétrica, nós temos cursos na área de segurança. Né? Na área elétrica, aquele profissional que quer trabalhar. Eu quero trabalhar, Toneta, com eletricidade residencial predial. Eu quero ser empreendedor, eu quero ser autônomo. Ele faz o quê? Ele vai fazer um curso residencial predial, onde ele aprende a montar o padrão monofásico, bifásico, trifásico, caixa de barramento, caixa de distribuição e todo o circuito da casa. Desde a campainha ao chuveiro elétrico. Mas ele aprende também a instalar a chave boia. Aquela que você tem o poço, mas precisa jogar água para a parte superior. Ele vai colocar a boia, com a bombazinha, a bomba vai à vontade. Mas eu preciso aqui nesta área aqui, eu não tenho muito movimento, eu preciso de um detector de presença. Ele aprende a fazer. Então, tudo que tem no residencial predial, em nossa escola, ele vai sair de lá lapidado. A exemplo de uma turma que nós concluímos na última sexta-feira, e dessa turma foram, na verdade, 16, e dos 16, 4 foram contratados por uma empresa. Inclusive, 2 estão ali em Ibicaraí. Ibicaraí foram para lá fazer um serviço até. Você tem números de quantos alunos você já formou nesse período da empresa que existe, né? Desde os anos 90? Veja só, olha, desde 2000, 90 e... Antes de me fazer vereador, não é? E nós tínhamos ali a escola creche, escola comunitária, a partir do mandato 2097, 98, se não falha a memória, nós instalamos o primeiro núcleo de informática de Itabuna gratuito. Esses cursos são gratuitos? Não, esses são. Né? Área de informática, área comercial, como atendente de farmácia, operador de caixa, auxiliar de escritório. Eu tenho lá AutoCAD 2 e 3D. Nós temos cursos como cuidador de idosos, nós temos inclusive curso para auxiliar de veterinário, entre outros e outros cursos. Esses são cursos gratuitos. Agora, é claro que para motivar outras cidades, Barbosa, Tonete, nós temos eles gratuito para Itabuna, sempre tivemos, mas precisamos também de uma manutenção. Então, pessoas de outras cidades... Você faz uma parceria. De outras cidades particulares. Porque, normalmente, é interessante, 99% das empresas dessa área tem parceria com empresas para treinamento. A nossa, nós não temos parceria com empresas, com prefeituras, com ninguém. Nós trabalhamos, em particular, com o quê? Com aquele aluno, aquela pessoa, o interessado. É aquele que quer vir fazer o curso porque o irmão fez, porque o sobrinho fez, porque o tio fez, porque tem um amigo que fez. Tem um cabra da minha rua ali
que o cabra andava fazendo besteira, foi lá para a escola, o IMG Curso em Milton Gramacho, fez o curso e hoje está no mercado de trabalho. Quer dizer, para mim isso me deixa lisonjeado, é gratificante. Então é a grande satisfação que eu tenho. Então esses cursos, quando eu disse com exceção, a partir de agora, né, da turma da Ciclo Vizinha, eu disse, olha, eu estou lá na TVI, vai fazer curso gratuito conosco. Esses cursos aí, com exceção, né, dos cursos da área elétrica, porque é curso que exige, envolve engenheiros, envolve técnicos em segurança, enfim, existe um corpo docente e que aí o custo acaba ficando alto. Quando me fazia vereador era mais fácil, mas no momento agora, como não temos de onde tirar esses recursos para pagar esses profissionais, aí nós temos esses cursos que aplicamos aí, que são pagos, inclusive o técnico em eletrotécnica e o técnico em segurança de trabalho. É um outro detalhe que é importante, né, lembrar aqui, é que nossa escola ela é reconhecida pelo Sistema Nacional de Ensino. Nossa escola é reconhecida pelo MEC. Ah, Milton, e os grandes concorrentes? Pronto, tem a escola aqui na rodovia Leões Itabuna que é concorrente nossa. É aqui, treinamento também. Tem o SESC Senac, pronto, né? Eu não ia falar o nome, mas você falou, eu posso falar também. Porque o Senac, é o Sistema S, Exatamente, isso. Então, são escolas que, de igual maneira que eles fazem, de igual maneira eles se fazem o que é reconhecido pelo Sistema Nacional de Ensino, nós também somos reconhecidos pelo Sistema Nacional de Ensino. Milton, como é que você contrata os professores, né? Eles são mantidos por quem? Como é que funciona isso? Pronto, olha, esse dos cursos gratuitos é mantido, inclusive, com nossos recursos. Mesmo porque é o seguinte, é uma forma que eu encontrei de retribuir a população. Nosso Deus tão bondoso, maravilhoso, tem nos abençoado tanto. Por que não pegar um pouquinho para devolver para essas pessoas? Para os menos privilegiados. Você tem uma ideia agora, nós estamos aí agora já matriculando a turma, o preparatório do Enem. Uhum. Milton, mas o Enem faz um cursinho, aquele que pode, tudo bem. Mas em nossa escola nós queremos os melhores professores e iremos fazer gratuitamente. De igual maneira os concursos públicos. Uhum. Então, esses professores fica ao nosso critério, com os nossos recursos, a contratação. E é difícil encontrar professores habilitados aqui para dar esse curso aqui na cidade? Barbosa, até que não. Não, porque é o seguinte, o que nós pagamos é o que outra escola qualquer paga, e às vezes até um pouquinho mais. Porque nós gostamos de valorizar, porque queremos o melhor. Uhum. Entendeu? Não é porque é um curso que é gratuito que vai ser de qualquer jeito, absolutamente. É por isso que nós costumamos dizer que a nossa escola ela criou aí uma referência, entendeu? De qualidade. Então essa qualidade, eu sou um dos mais chatos da escola, principalmente na área técnica. Por quê? Porque se o aluno está dentro do centro de treinamento, porque nós temos um centro de treinamento, nós temos um espaço lá, que você chegando, você acha até que é uma subestação. Uhum. Mas não, ali é para a turma desmontar e montar ali a estrutura. Ele desde cavar o buraco, implanta o poste, monta a estrutura, puxa a rede, tudo aquilo que o profissional faz da rua, ele vai fazer em nossa escola. Por isso ele sai lapidado em condição. Uhum. Entendeu? Então não há essa dificuldade, porque eu também busco um profissional da área. Eu tenho o técnico da área. E no meu caso eu estou ali fiscalizando, porque eu tenho formação em técnica e segurança, em eletrotécnica, e tenho também, claro, a graduação em pedagogia para coordenação. Você entendeu? Para deixar a coisa tudo enxuta, tudo legalizado, tudo bonitinho. Para que os nossos certificados sejam reconhecidos, como são reconhecidos, e poucas são as escolas que têm o certificado na área de informática, o curso de proficiência, curso profissionalizante, reconhecido pelo Sistema Nacional de Ensino. E o nosso, ele vem uma taja, dizendo, olha, escola reconhecida pelo SISTEC-MEC. Passou pelo Conselho Estadual da Bahia, para partir pelo daí, Ministério da Educação. Pelo Ministério da Educação. Então, nosso certificado ele tem validade em todo o país, todo o Brasil, todo o território. Esse dia eu até encontrei com um rapaz dirigindo um Uber, né? E ele me falou que foi fazer um trabalho lá no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas. Então deve ser nessa turma que você, né, indicou. Exatamente. Inclusive ele estava até me dizendo uma peculiaridade lá do local, né? Dessa região lá, que não usa poste de cimento, né? Sim, lá sim. eles usam poste de madeira e agora estão substituindo por postes de fibra. Exato. Né? Que é uma diferença daqui do Nordeste. Bom, Toné, quer fazer alguma pergunta? Qual é o curso mais procurado?
Olha, o mais procurado é esse curso aí, que você acaba de citar, desse rapaz, Uhum. que, olha, 99% para ele ter feito o curso em nossa escola. Uhum. Porque diríamos que é o percentual que nós temos É o mandado. que? Eletrotécnico? Eletricidade. Esse é denominado curso de RD, Rede de Distribuição. Uhum. É aquele profissional que cava o buraco, Bota o poste. implanta o poste, monta a estrutura e puxa a rede. Aí, em seguida, vem a turma do Linha Viva, LV, Linha Viva, Sim. que é aquele que vai energizar a rede para você poder ter energia em sua casa. Energia, a partir daí, entendi. claro, ainda tem o terceiro, né? O terceiro profissional, que é aquele que vai... do corte e ligação. É aquele que vai fazer a religação, ou a ligação, né, em sua residência. Entendeu? Então veja que são etapas. São né? etapas, Então o mais procurado é o RD, porque... Rede de distribuição. Rede de distribuição. Né? Esse é um curso de 240 horas. É um curso, Anitta, que aí você precisa agregar outros cursos nele, como NR10, que é a segurança na eletricidade, NR35, trabalho em altura, porque a norma ela é muito clara. Todo trabalhador que trabalha no piso acima de 2 metros, com risco de queda, ele tem que passar pelo treinamento. E mais o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. É conhecer o sistema desde a produção, da geração, até o consumidor final. Então ele precisa conhecer essas etapas. Agora, é claro que aí veio o NR10, A35, que é para quê? Para dar condição àquele trabalhador a poder sair de casa com saúde e retornar com saúde. E o trabalhador da área, aqueles que passam em nossa escola, nós costumamos dizer que cada um deles, ao sair para trabalhar, que crie na mente uma espécie de um retrovisor para estar sempre olhando para trás. Porque quando ele sai de casa para trabalhar, ele deixa as pessoas que o amam. E que em caso de um acidente vai sofrer e sofrer muito. Então, se ele pensar, se preocupa realmente com os familiares, ele vai ter mais atenção, mais foco na atividade que ele está exercendo. E usar os EPIs, que são importantíssimos. Claro, aí essa questão desse foco é isso aí, né? É isso mesmo, usando os EPIs. E se ele não usa, que o EPI, na verdade, o EPI não salva vidas. Não, mas ameniza, né? Ameniza a situação. Porque às vezes a displicência também, né? Porque, por exemplo, você vai mexer numa rede viva, né? Que tem energia, você tem que estar preparado, saber qual a ferramenta certa que você vai pegar, a luva que você vai utilizar, Exatamente. né? Tem que ter experiência. Os tipos de sapato. Mais um pouquinho de experiência, aí é complexo, né? Na verdade é isso mesmo, é por isso que ele precisa passar pelo curso. Né? Porque, por exemplo, se ele vai intervir numa rede de 13.8, essa que nós temos aqui, ele precisa de uma luva de, normalmente é fabricada 15 e 17 mil volts. Quer dizer, sempre a mais, segurança sempre a mais. Mas ele vai trabalhar numa rede de 34 mil. Opa! Ele vai usar de 13 mil? Não. A menor? Não, absolutamente. Então ele tem que ter o equipamento compatível com aquela rede ali. E mulher? Que tipo de curso você oferece para as mulheres lá? Tá aí, nós inclusive, na atual turma, nós temos 2 mulheres, 2 concluíram. Para esse tipo curso técnico? Mulheres? Não, esse é um curso de proficiência. Né? O técnico é a segurança do trabalho e a eletrotécnica. Mas mesmo esses cursos, para trabalhar com instalando medidores, removendo o medidor, instalando a ramal de ligação, implantando poste, cavando buraco. Mulher faz isso? Também. Por que não? Não, porque eu não conheço esse tipo de trabalho, então eu tô achando realmente... trabalho pesado, mas muito interessante. Mas a mulher quer igualdade, né? Vocês nunca viram aqui em Itabuna, mulheres fazendo ligação, trabalhando em poste? As mulheres fazem trabalho pesado agora, elas gostam agora. Não, e faz a diferença mesmo. E dirige carro a mulher mais grande, dedicada, pesado, a mulher mais minuciosa. Mais criteriosa, né? Criteriosa, claro, exatamente. Eu acho a mulher interessante em qualquer trabalho. É interessante, eu desconhecia, Milton. Inclusive nós temos lá, eu vou até estender esse curso, nós fizemos a primeira turma, foi que eletricidade exclusiva para mulheres. Né? Vendo aí o Instagram do MG Cursos, vai ver que inclusive está lá, né? Um banner onde nós temos esse curso. E que precisamos, na verdade, de incentivos para aumentar. Infelizmente a procura não é tanta. Agora mesmo eu estou com uma turma lá são 19 homens para esse curso de RD e só tem uma mulher. Quantas? Uma.
A turma passada eu tinha o quê? Eram 23 mais 2 mulheres. Né? E A procura ainda é pequena, né? infelizmente sim, entendeu? Infelizmente, talvez por conta do risco. Eu costumo dizer até, Barbosa, que não faço tanto marketing aí fora. Por quê? Porque a área elétrica é uma área específica. É o quê? É o irmão que faz, é o irmão que trabalha, é o vizinho, é o tio, é o parente, enfim. Que aí você desperta o interesse, porque quem olha para a eletricidade, o leigo, vai dizer, rapaz, eu não chego nem perto, isso mata. Quer dizer, então, amedronta a eletricidade. Só que nós esquecemos que nós vivemos rodeado da energia. Tudo é energia. Né? Exatamente. E agora, imagine vocês, quantas pessoas perdem a vida por conta do choque elétrico. Ah, morreu do choque? Não. Ela levou a descarga, na queda, bate a cabeça, e aí, traumatismo, normalmente é isso aí. Com exceção daquele, também a falta de conhecimento, e que nós precisamos criar um projeto, que eu tentei, inclusive, na Câmara, criar um projeto, entendeu, de segurança na eletricidade nas escolas. Por quê? Porque às vezes é o seguinte, você está lavando o piso da cozinha, descalço às vezes, ou com o sapato molhado, úmido. Vai abrir a geladeira. Será que dá pra gente perceber o risco que é isso aí? Tem gente que nem sabe. Não sabe, exatamente. Mas quantas pessoas já aconteceu o quê? Abrir a geladeira e ficar lá preso na geladeira. E aí vem o outro de lá e agarra e puxa e fica preso também. Será que nós precisamos ter a consciência que devemos correr lá na frente e desligar tudo geral, a chave geral? Em vez de puxar lá, porque em vez de um acidentado vai ser 2? Será que eu tenho a experiência? Olha, tá lá na frente, mas eu conheço o mínimo possível. Eu vou na tomada aqui da geladeira, vou arrancar aqui. Não deve fazer isso, né? Tem que ir na chave geral. Não, nesse caso aí, se você tem o conhecimento, você tira pode. A tomada. Você tira a tomada. Você não vai tocar no equipamento. Entendi. Você entendeu? É só mas na tomada e puxar. É você correr lá na frente e desliga o disjuntor geral. Eu já fiquei preso no microfone, pra você ter ideia. Olha pra aí. Ficou preso no microfone. Fazendo a transmissão de um jogo, né? Eu tava começando no rádio. E aí a gente levava aquelas maletinhas, né? Que transmitia futebol. E a maleta tava com algum problema, que ela tava retornando a energia pelo cabo do microfone. E eu não sabia, né? E aí não tava com o sapato apropriado. Quando eu peguei o microfone e botei aqui, ficou... E olha, veja que isso é 12 volts. E aí fez o que, Barbosa? Era 110. Não, é 110, mas a gente transforma em 12, não? Nesse caso, não, porque a energia estava errada. Ela estava como se ela tivesse... Ela não tinha esse filtro, ela passou direto pelo cabo do microfone. Pronto, olha aí. Agora, por quê? Houve a falha ali do microfone. Falha, na verdade, técnica, falha do equipamento. Do equipamento, Então, nem isso aí. Olha outro exemplo aí, olha, isso é sério. Olha, a dona de casa, né? O homem também, coloca às vezes a água na máquina para lavar. Ele coloca ali, Barbosa, o que? O sabão em pó, dia morreu uma mulher, morreu uma moça, o detergente. Foi abrir a máquina. Bota para bater ali numa boa, maravilha. Aí vai ali, ela vai fazer tudo ali. Ela vai o quê? Lavar. Centrifugar. Vai centrifugar, vai enxugar. Mas só que nós precisamos ter um mínimo de conhecimento para, em vez de abrir logo a tampa da máquina, desligar. Primeiro. Por quê? Porque aquela roupa ali, ela está energizada. Milton, mas só são 5 volts. E se o equipamento der um problema, como aconteceu com o seu microfone? Em vez de 5, passar 110. E agora? Olha a questão da segurança. Morreu a moça. A semana passada eu vi, não sei se foi em Minas Gerais, ela abriu a máquina e quando pegou a roupa ficou eletrocutada. Olha aí, olha o exemplo aí. Tem que primeiro puxar do tomado, tirar do fio, desligar. Exatamente. Desligar. Mas poucas são as pessoas que fazem isso. Então, olha, essa questão da segurança na eletricidade é como exemplo, equipe. Esse aí, olha, é básico nos países desenvolvidos. Questão de primeiro socorro. Faz parte da educação, né? Rapaz, deveríamos.
deveríamos Agora eu ter. tive, quando eu era adolescente, eu tive aula de primeiro socorro na escola pública. E agora acabou. Agora acabou, né? Antigamente Imagine você. tinha. Nisso os americanos levam vantagem, inclusive, né? Porque eles olha, aprendem aqui no desde Brasil- cedo, as crianças. Aqui no Brasil era assim, Tonel. As escolas levavam um bombeiro para mostrar como lidar com um gás de cozinha, né? Quando pegava fogo, que não precisava se apavorar, porque o bujão, ele em si não explode, mas a labareda fica alta. Então, se você pegar um pano molhado e jogar em cima da saída do gás, Exatamente. você acaba com um incêndio. É, né? É. Agora, o que é que explode na cozinha? É você deixar um Eu ambiente acúmulo. fechado, com vazamento de gás. Aí você ligar a luz, Não, a luz não. Qualquer centelha de fogo. Pode ser seu celular. Pode ser até o celular. É. Ligou ali o. Pronto. Paulo quebrou. Aí, entendeu? Então isso é educação, né? E eu aprendi isso desde quando era criança, na escola pública. Mas, com relação aí, os bombeiros continuam até quando de vez. Mas tinha que estar da forma que havia Tinha antigamente. que ser didático, né? Entendeu? Uma coisa... Porque às vezes é o seguinte, a criança, o adolescente, normalmente é quem mais fica, o quê? Com os mais velhos. É, rapaz. Porque os filhos saem para trabalhar e deixam os netos Os netos, em casa filhos. com os pais. É. Os netos, né? Os filhos eles dele têm que pra aprender trabalhar desde com os cedo avós. a ligar pra SAMU, pra ligar pra polícia, pra ligar pra tudo. Eles têm na Que cabeça. já é o como primeiro proceder. socorro. É alguma coisa, mas já é é o bom primeiro saber socorro, lidar né, com a Paulo? situação também para não se apavorar. Claro, né? claro. E não claro. fazer bobagem. Tudo isso, né? É água quente no fogão, que eu já vi crianças sendo queimadas, né? Então as pessoas também têm que saber que você faz esquentar uma água no fogão, você não pode botar na beira do fogão, bota na parte de trás do fogão, né? Então são uma série de cuidados. Cabo de panela virado é problema. E essa questão da energia elétrica, muita gente desconhece, e às vezes em casa deixa um bebezinho com um pedaço de... deixa grampo fácil, né? E a criança tem aquela curiosidade de enfiar na tomada, e ali pode morrer uma criança, pode morrer um adulto, né? E é inclusive desavisado, aqueles que deixam o próprio celular carregando, e aí rapaz. tira aqui o conector E só deixa do o teu aparelho carregador e lá. deixa o carregador no lugar. Aí se a criança botar já- na boca aquele carregador, já foi. Pode sim, pode acontecer. E a água, a saliva, tudo saliva. potencializa Tudo, a claro, energia. a urina, enfim. E Tudo. você ficar falando no celular com ele conectado. Também. Isso aí dá morte, né? Aí De é adulto. outra situação. Tem celular aí Xing Ling que não aguenta, esquenta muito e explode, né? Então tudo isso, a energia, tem até um grande filósofo aí que fala, né? A energia, tanto ela pode cozinhar uma comida, como matar uma pessoa. Agora, tudo depende de saber usar, né? Saber usar, como usar. Agora, você que lida com treinamento, né? A energia 110 volts, que essa que a maioria tem aqui, porque em lugar nenhum no Brasil tem 110, só aqui, né? A maioria é 220. A 110, ela segura, né? A de 200 volts em diante, ela pipoca e joga a pessoa longe. A Assim. 110, 220 vai dar basicamente no Mesma mesmo. coisa, mas eu digo 320, mas vai 380. depender da situação. né? Por quê? Porque ela, na verdade, a energia, ela quer o quê? Ela quer o ponto negativo. Ela busca Qual é o ponto negativo dela? É o chão. O chão, a terra, né? Se você está fazendo terra Pronto, você está fazendo terra. Então, se acontecer ela passar e não passar por um órgão principal, um órgão nosso, tipo coração, no momento ali, você sentiu ali, desmaiou, foi para o hospital. Muitos já aconteceram que ir para o hospital depois de 72, enfim, depois daquele repouso no hospital, analisando, o médico deixa a observação, aí volta para cá, chega em casa, morre. Por quê? Porque deu infecção. Porque o furinho ali é minúsculo. Minúsculo, né? E aí acontece sim. Pode acontecer isso aí também. Porque por dentro ela vai causando estrago. Né? Exatamente. E tem umas que causam uma queimadura, né? No corpo tem aquela que causa só que... Exatamente. Essa é a mais alta, a tensão mais alta, né? Mais alta, exatamente. A 13.8 mesmo, isso aí faz muito estrago por aí todo. 13.8 corresponde a 380, né? Não, daí na verdade o 13.8 é a fase que vem para ser o quê? Aquela de transformada, alta, né? Vai colocar o transformador. Para o transformador, vai transformar em 220, 110. 127, 120, né? 110, 220, 360. Você entendeu? E aqui em Itabuna só é 110, 220, com exceção de indústria. Que né? tem que tem, na verdade, um transformador específico, que aí vai para 360. Então, só para você que está em casa saber, essa de 13.8, né?
É aquela, alta tensão. aquela que passa acima do poste, né? Aqueles- Naquela travessa lá que tem em cima do Isso. poste, né? É o fio mais grosso, né? Não é questão de ser grosso, eles são grossos, mas ele fica separado daquele Acima, mais baixo. Fica bem acima, né? É, bem tanto acima. que ali ninguém vai ligar energia naquele para botar em sua casa. Não, dali só sai para transformador. Só para transformador, que ali vem 3 fases, né? É, Fase A, B e C. é. Interessante. Bom, nós estamos falando aqui, né, com Milton Gramatti, que tem uma escola profissionalizante, né, que além de ter um lado social, que presta muito serviço à população, inclusive de forma gratuita, tem um lado também pago, né, que é um curso profissionalizante. Agora, Milton, a gente falou aqui, né, sobre essa questão do curso, tanto gratuito quanto pago, mas como é que forma a turma lá? São quantas turmas por ano que você consegue formar? E sobra vaga para a pessoa desavisada que chega lá de última hora e quer entrar? Como é que funciona? Veja só, olha, a nossa estrutura permite, inclusive, que o número aí acima de 400, 500, né? 500 alunos. Por ano. Essa é a faixa nossa, né? E são turmas de quantas pessoas? assim? Isso nós distribuímos o quê? Turma a partir de 25, 28 pessoas. Ah, Ultimamente mesmo nós já chegamos já a 6 turmas. Isso, porque são na verdade cursos rápidos. quanto tempo dura o curso? Olha, o curso de RD, que na verdade é o quê? É um conjunto, né? Você precisa de 4 cursos para trabalhar nesta área. Você tem aí, normalmente aí 80, 90 dias. 90 dias, né? 90 dias. Só para você quem sair não lembra preparado. aí, ele falou aqui, é rede de distribuição, Redistribuição, né? exatamente. É botar o poste e colocar a rede sem energia. Exatamente. É aquele que vai trabalhar com a É o rede RD. desenergizada, né? Então, 90 dias você forma a turma. Você forma a turma em 90 dias aí. Então é por isso, Milton, que as pessoas estão, assim, tem uma parcela da população que está preferindo deixar a graduação, que é 4, 5 anos, para fazer o curso técnico, que tem um retorno mais rápido para poder arranjar emprego, tem um retorno financeiro, né? Esse dado é verdadeiro? E Exatamente. as pessoas estão certíssimo. migrando mais para o curso técnico. Isso. Então veja você, olha, porque quando você fala numa graduação, você veja que além dos 4 anos, se você vai somar, mesmo com os cursos que existem por aí hoje, que é AD, né? Aquele online A que distância. é a distância, enfim. Mas o é que acontece? diferente, né? Uma Aí eu coisa pergunto é a você só ver, vocês. falar, outra coisa é você poder pegar mesmo na massa. Exatamente. Aí veja você, olha, uma formação de graduação hoje, professor, a importância do professor. Temos aí. Veja qual é o salário do professor. Outro dia eu vi uma prefeitura aqui da cidade vizinha com concurso público para assistente social, psicóloga, nutricionista, salário R$ 1.400. Fizeram uma briga lá na porta, foi para R$ 1.600. Isso tem aí uns 2 anos aproximadamente. R$ 1.600. Aí você passa 4 anos numa faculdade, numa universidade, para ter salário de R$ 1.500, R$ 1.600. Imagine vocês. Cidadão que opta pelo curso profissionalizante, curso de proficiência. Por exemplo, o RD. Ele trabalha normalmente o curso, 90 dias. 3 meses, O custo, 3, 4 vezes menor. O salário dele, hoje, em média de 1.150 de salário, 2.150 de salário, mais 30% de periculosidade, que está na carteira. Aí já vai para 2.600. Opa, 2.600. Mas tem mais, se for na zona urbana, ele tem mais R$800 de ticket. Se for para a zona rural, ele tem R$1.150 de ticket. Quer dizer, já estamos aí falando de 3.600. Mas aí nós não vamos falar aqui agora de plantão e extra. Porque quando tem plantão e extra, tem gente que sai daqui, que vai aí para outros estados, inclusive aqui na Bahia, inclusive, e tem salário aí de 5 mil, 6 mil reais. Nós mandamos uma turma para o Rio de Janeiro que já tem o quê? Já tem 5 anos. E dos 18 que nós mandamos para o Rio, só 2 votaram. Interessante. Deles, inclusive, que resolveram residir por lá. Aí tem pessoas que chegaram a me criticar. E sim, principal, quando me fazia vereador. Poxa, Milton, mas você treina essa turma, a turma vai embora. Deixa a nossa cidade. Mas eu digo, irmão, mas nossa cidade não tem emprego. Né? Se não tem emprego aqui, o cara vai ficar esperando o quê? Fazer o quê, né, Barbosa? Então, veja você. Agora, inclusive, nós estamos com esses cursos básicos de proficiência, na área de informática básica, avançada, na área de atendente de farmácia, operador de caixa, auxiliar de escritório. E estamos buscando uma parceria com uma empresa
para o estágio remunerado. Agora, por que o estágio, já que as empresas pagam tão pouco ao estagiário? Tem prefeitura por aí pagando R$400 uma estagiária para ajudar na sala de aula. Mas, em compensação, essa estagiária, ela está adquirindo experiência. Exatamente. Porque quando Tá você aprendendo na vai, prática, né? quando você vai para o mercado de trabalho, o que acontece? Tem vaga? Tem. Emprego? Tem. Mas tem que ter experiência. Mas se não tiver... mas eu quero experiência em 6 meses. Mas se eu nunca tive oportunidade no primeiro emprego, como é que eu vou ter essa experiência? Mas aí é que entra o estágio. Aí é que entra o estágio. Aí é que conta muito. E fazemos outro diferencial. É um curso de vendas que estamos aí já instalando em nossa cidade, aqui no IMG, só para o atendente de lojas. Porque só para nós. E dá uma grande carência. Nós precisamos estimular os nossos vendedores. Nós precisamos, na verdade, além de dar o salário, dar mais uma comissãozinha para ele, rapaz. Que ele vai produzir muito mais. Bota ele na sala de aula para o quê? Curso de bom relacionamento, bom atendimento. É você chegar e o seu vendedor, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, fique à vontade. Aqui eu tenho as promoções aqui, os lançamentos, eu tenho aqui, aceito água, um café. Quer dizer, este vendedor vai fidelizar aquele cliente ali. Exatamente. Entendeu? Então nós precisamos mudar aí essa dinâmica que tem acontecido desses contratos só com pessoas sem experiência. Olha, vamos contratar, vamos. Nós vamos solicitar o quê? Que faça o curso. Então, a partir de agora, nós vamos ter esse curso e quero, inclusive, buscar parceiros aí no comércio, aqui de Itabuna e nas cidades vizinhas, para que possamos o quê? Treinar essa turma e que essa turma possa chegar, que chegue como estagiário, mas que possa chegar e conseguir o seu primeiro emprego. Acho que é o sonho de todos, né? E as pessoas, aquele que está empregado, aquele que tem de onde tirar o seu sustento, o sustento dos seus, não vai ficar aí atrás de ajuda de A, B e C. Então, aquele que produz, ele pode se manter e manter a família aí tranquilamente. Tem pergunta, Toné? Então, vamos passar para a política, né? Conversar um pouquinho Bárbara, sobre tem política. alguma pergunta antes de mudar de assunto? Tem uns entrevistados do link que Rafa tá falando. Tá online aí? Ainda não? Bom, a gente está com o Milton Gramacho aqui, gente, falando de capacitação, que é importantíssimo hoje, né? Porque as pessoas querem ganhar um dinheirinho, querem manter sua família, suas despesas em dia, né? Querem trabalhar, mas se esbarra muito com a falta de capacitação. E a escola profissionalizante é muito importante para isso, né? Tanto as públicas, as gratuitas, onde existem, quanto as particulares, né? Porque está te dando uma oportunidade de você se qualificar para entrar no mercado de trabalho como um profissional e não como um amador que está buscando oportunidade sem ter capacitação. E o Milton Gramacho já faz esse trabalho aqui desde 98, né? Então nós estamos falando aí de mais de 30 anos, né? Exatamente. 30 anos fazendo esse trabalho profissionalizante. Então, dentre os cursos, ele tem curso de rede de distribuição de energia, energia viva, né? Linha Viva, né? Linha Viva, que chamado. Guindalto, operador de cesta aérea. O Guindalto é o quê? É aquele MUC. O MUC que coloca, né? O poste, né? Exatamente. E o transformador. Então, tudo isso são cursos de profissões separadamente. Embora você vai lidar com energia elétrica, mas são cursos diferentes. Exatamente. Tem pessoas que se capacitam em todos esses cursos para ter esse know-how de dizer assim, não, eu sei fazer desde a linha RD, distribuição, até chegar a energia na casa do cliente? Tem sim. Tem aquele que faz as NRs, NR10, 35, CEP. Que é NR? NR10, as normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras. Né? Porque a gente gosta de esmiuçar para o cara que está em casa saber, né? Aquilo que nós falamos anteriormente, a função de cada NR. A função, né? De cada NR. Principalmente essas três, que é para a área elétrica. Aí vem o RD, redistribuição, e o Linha Viva. Esse aí ele está habilitado a trabalhar como eletricista de linha viva. É aquele que vai trabalhar naquele caminhão Sky, tem o cesto, que ele adentra o cesto, né? O cesto vai elevar, e ele vai cobrir toda a rede, porque aquela rede está energizada. Tem um outro tipo de rede, que é aquela rede de transmissão, né? Isso. Que é um fio mais grosso, um diâmetro mais grosso, né? E que passa aí
Aquela mais ali, na alto, verdade, né? vai Tem uns que fazem abastecer... até a manutenção com helicóptero, né? Isso, Porque ela aquela é ali alta. vai abastecer as As subestações. subestações nas cidades. Porque depois da produção da barragem, né? da Popularmente hidrelétrica, conhecida, né? a hidrelétrica, ele vai o quê? Para uma... Vai transmitir, né? Exatamente, uma subestação elevadora, Aham. vai percorrer essa linha, né? E chega aqui nas cidades a subestação abaixadora, que essa daí vai distribuir, em nosso caso aqui, 13.8, 34.5. Esse daí para você o quê? Ir para o transformador e abastecer as residências, indústria, etc e tal. Agora, você capacita também para esse tipo de Não, trabalho? transmissão né? porque não há, o próprio eletricista de RD, ele faz porque é implantar, entendeu? Porque na hora de implantar as torres. Quando você vai tensionar um fio daquele, ele é muito pesado, né? Na verdade, eles têm equipamentos, Tem máquina, né, para isso, né? carretilha específica, tem tudo isso aí. É super tranquilo hoje, o trabalhador. E depois a questão da segurança, Da né? segurança. Que é muito realmente de se parabenizar, mesmo porque é aquilo que nós falamos, né? Tem realmente ajudado muito e evitado os acidentes. Agora, Milton, esses acidentes que ocorrem, né, na linha viva, que já ocorreu muito, principalmente pessoas que não lidam, né, diretamente com esse trabalho. São pessoas que estão fazendo uma obra num prédio e essa linha às vezes passa muito perto Próximo da parede, fachada, né? Aí a pessoa vai manusear ali uma régua de alumínio, um pedaço de pau molhado, né? Acaba morrendo eletrocutado, né, Milton? Realmente essa é uma outra situação. E tem deles que pega aquela garganta, né? Para passar fio, aquela que se embute. Aquela plástica, isso, né? E coloca. Não resolveu nada ali, rapaz. Ali não resolve, não. Mas o cabo aqui, ele é encapado. Não existe cabo encapado, ele é protegido. Protegido, Entendeu? Você veja que, independente do cabo, o profissional ele usa os equipamentos, os EPIs necessários para a segurança dele. Mas o leigo cá quer fazer de qualquer jeito. O leigo às vezes está aqui pintando uma fachada e dando as costas para alta tensão ali. Para o fogo, para alta tensão. Quantos mães e pais, inclusive parece que aconteceu há tempos atrás aqui no bairro de Fátima, uma senhora que foi jogar a chave. Da janela, né? Da janela, e tocou. Teve uma outra que parece que alguém veio, chegou, e aí desceu e jogou a chave de volta, ela foi pegar a chave. Só em se aproximar da rede, tem a chamada indução. Indução, né? A própria indução já puxa ele. E se tiver com... Magnetismo é o que é? É uma espécie disso aí. Energia, magnetismo, exatamente. Se você tiver, inclusive, com a mão úmida, molhada, né? Aí mais ainda. Atrai mais rápido ainda, porque água é a energia, condutora. Né? É condutora de energia. E o pedreiro, o pintor... É inimiga da energia, né? Eles morrem muito por isso, porque eles pensam que a madeira não conduz energia. Só que ela molhada conduz energia. Exatamente. E a energia vai para a mão dele ali. Eu já vi, inclusive aqui recente, bem próximo aqui, morreu uma pessoa assim. Teve um no bairro de Fátima também, né? Que o andame, ele estava em cima do andame, acabou pegando na energia, né? Tocou, né? Isso acontece muito. É um absurdo isso. Então tem que ter muito cuidado. Agora, ô Milton, você que está dando treinamento sobre isso, né? E você foi vereador, por que não existe uma lei local, porque nacional existe, mas uma lei local do uso do solo que proíba a Coelba de botar poste onde ela quer e as pessoas também de construir do jeito que quer, porque a Coelba bota o poste no passeio da residência da pessoa, né? Que já atrapalha até o transeunte, né? Que às vezes tem um passeio menos de 1 metro, que aqui em Itabuna não tem um padrão de 1,20 m, por exemplo, né? Que 1,20 m você bota um poste, sobra 1 metro para a pessoa passar no passeio. Aqui as pessoas botam grades até no passeio, né? Então não há, por que não há como a gente fala aqui, né? Que Itabuna já até teve um plano diretor, não é isso? Exatamente. Para obrigar a Coelba a botar o poste no lugar certo, a pessoa não fechar o passeio para os pedestres, fazer um passeio que dê para todo mundo caminhar. Por que ninguém obedece esse Itabuna? O grande questionamento, você vê que a lei existe, né? Existe a lei, precisa ser cumprida. Cara, o grande problema é que quem chegou primeiro? A energia ou o imóvel? Rapaz, é difícil falar isso, porque em Itabuna, por exemplo, onde não tem um plano que se cobra mesmo, as pessoas constroem de qualquer jeito. Às vezes fazem um loteamento e nem tem energia, não tem nada, não tem esgoto, não tem meio-fio, a prefeitura autoriza, o cara vende o lote, a pessoa chega lá, constrói, depois que constrói, vê que precisa de esgoto, energia, e vai pedindo, né?
Aí a empresa vai e coloca os postes a pedido da prefeitura, e ali quando vai colocar o poste, o cara já construiu uma casa e o poste fica colado ali, né? Exatamente. Nem sempre chega primeiro, né? E precisa, na verdade, olha, quando já existe o imóvel, a concessionária aí tem estruturas, Uhum. tipo N, que é aquela que ela fica bem centralizada em cima da cruzeta, e tem uma B, que é uma que sai é uma que sai para o e lado que da joga rua. isso, para jogar bem, se você passar na Avenida Itajuípe, você vai ver aquelas ali é B que tem ali. apertadinho, né? Mas você veja que a rede está lá tá mesmo, a fora. quase 2 metros. E agora já tem outro modelo também, que nem usa cruzeta mais, né? Ele fica na cabeça do poste, né? Aquela ali é a três- Space, né? A rede Space. Rede Space. E nessa situação não pode ficar muito próximo também das casas. Entendeu? Por conta disso aí. Mas se você observar, já tem rede Space já alongada. Uhum. Você entendeu? É. Então esse que é o grande problema. Agora, brigar com essa turma, tem que ter um prefeito aí que tenha coragem. Tem a coragem, Você entendeu? né? Porque, em primeiro lugar, da última vez que houve essa polêmica conosco, eu estava na Câmara até, mas que tinha que envolver, porque a Coelba entrou com a ação, inclusive dizendo que não, que aí a autonomia era do governo do Estado, que era do Estado e que era com os deputados estaduais, né? Mas infelizmente aí já é um entrave, é uma situação. Jogando para outro. Agora essa empresa espanhola, né, que é a Neoenergia, lá é Iberdrola, né? Iberdrola. Ela veio para o Brasil com o compromisso de investir para melhorar o serviço e quase nada foi feito. Pelo menos na cidade do interior, nada foi feito. A única coisa que ela fez, mas aí é por bem dela própria, é lançar um cabo de pá trançado, que é chamado, né? Onde o fio vem encapado e fica ali 4 fios trançados para economizar espaço no poste. Mas isso aí não é para o bem do consumidor. Isso aí é para o bem da empresa. Porque ele está falando na rede multiplexada, né? Porque ele deixa de perder energia, né? Ele deixa de ter problemas com curto-circuito, então aquele benefício não é para o consumidor. E ameniza também a questão do acidente, né? Não, ameniza. Que melhora a segurança. Mas eles não fazem pensando nisso. Claro. Eles fazem pensando na empresa, né? Então essas empresas não trouxeram nada positivo para o consumidor, só problemas. Há pouco, na campanha eleitoral, nós vimos aí o atual presidente Lula até prometer, não só em relação à empresa de energia, mas aquela refinadora aqui da Bahia, que foi privatizada por Bolsonaro, né? Por um preço irrisório, que inclusive ontem subiu de novo o preço do gás de cozinha, junto aí com o governo do estado, que cobra um ICMS mais caro aqui no Brasil. E o Lula disse, inclusive, que ia repatriar essa empresa. Essa é uma promessa de campanha dele. E a energia, eu acho que o governo devia repatriar mesmo. Eu sou contra a privatização de energia e água. São serviços essenciais e você não pode ter concorrente, Milton. Na sua rua não pode passar 3, 4 tubulações de concorrente de água, nem 3, 4 redes elétricas, né? Não tem espaço para isso. Então como é que o consumidor vai ser beneficiado? Isso é história para boi dormir. Você vê que a energia há 30 anos houve essa privatização. Né? E nada melhorou. E em Itabuna, na questão da EMASA, né? A EMASA que já tentaram muitas vezes privatizar. Você entendeu? Mas agora vão privatizar. Ainda bem que havia vereadores comprometidos e que disseram não. Porque senão já estaria privatizado há muito tempo. Entendeu? Os 5 mandatos que nós tivemos, em todos os mandatos havia essa situação aí. Prefeitos que gostariam de fazer, queriam fazer, mas havia um grupo de vereadores preocupados com essa situação, isso que você está expondo aí, e que conseguimos frear. Então nós esperamos que a atual Câmara também mantenha esse freio aí, né? É isso aí. E eu tenho certeza que tem uma turma ali muito dedicada e que se preocupa realmente com o bem-estar do nosso consumidor de água e saneamento. Porque são serviços essenciais. Vocês têm alguma pergunta mais para o Milton, para a gente finalizar aqui? Não, por enquanto não, do tamanho. Ok. Então, Milton, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. A gente agradece muito pela sua entrevista, os esclarecimentos, né, à população, e parabéns pelo trabalho social que você realiza. Barbosa, agradecer a você, agradecer o espaço aí, agradecer a você, telespectador, você que está ligadíssimo aqui na TVI. A Tonieta, agradecer a você, agradecer a Bárbara. Muito obrigado a vocês. E dizer que a escola IMG Cursos vai estar à disposição. E vamos fazer uma parceria. Vamos ver aí diversos cursos que eu tenho. Mandar para vocês aqui, vocês poderem ofertar aqui ao seu telespectador. Bacana, muito obrigado. Mas muito obrigado a vocês aqui. Fiquem com Deus.
E eu vou estar também. sempre às ordens. Muito Valeu, obrigado. Obrigado. Conversamos então com o ex-vereador, empresário Milton Gramacho aqui no programa. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre uma profissão bacana que eu faço parte, que é a profissão de radialista. Toné também faz parte, né, Toné? Já fez programa de rádio. Eu sou da era do rádio. A gente vai conversar com um radialista que é de Itabuna, já foi músico também, né? E há muito tempo morou em São Paulo e agora está no sul do país. Eu vou ter o prazer de conversar aqui com o meu colega, Paulo Barbosa. Bom dia, Paulo. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer meu. Alô, Itabuna, meu amor, bom dia. Tô sem áudio? Não, tá ótimo o seu áudio aí. Tá bom, Paulo. Ah, então tá bom. É um prazer enorme, é uma alegria imensurável. Eu, sinceramente, não dá para medir a alegria e a emoção de estar mais uma vez no microfone e dessa vez com câmera. As coisas mudaram agora, né, Paulo? O rádio também agora é com imagem, né? Tudo mudou. Você está muito tempo fora aqui de Itabuna, Paulo, né? A gente lembra muito aqui do tipo de programa que você fazia, né? Já trabalhou em todas as emissoras aqui da cidade, não só com o famoso Roda Viva, que foi um dos últimos programas que você apresentou aqui na cidade, né? Que envolvia parte da comunidade, todo mundo participando do programa, mas também no esporte, né? Onde você militou muito tempo. Para aqueles que estão chegando agora, Paulo, essa nova geração que não conheceu o seu trabalho, fala um pouquinho aí da sua carreira aqui do rádio, do baiano, né? Na realidade, a minha carreira começou na Rádio Clube de Itabuna, quando ainda ela era dos frades capuchinhos, né? Começou naquela época aí por volta dos anos 70 e tal, aí que a memória já não permite gravar com tanta precisão. Daí, a radiodifusora Sul da Bahia, ainda no tempo dos Nunes, o Paulinho Nunes é que fez o meu primeiro contrato como radialista profissional, assim, na radiodifusora, e depois Rádio Jornal. Chegando, minha última participação no rádio foi na Rádio Cultura de Salvador, como narrador de futebol. E no rádio eu fiz tudo. Eu fui operador de som, né? Eu fui programador, eu fui discotecário. E no meu programa eu era produtor, apresentador e improvisador, que sempre foi a minha maneira de fazer rádio, era com emoção, com sentimento, sempre tentando narrar os fatos e as emoções com a participação do público. Era mais ou menos isso que foi feito no rádio por mim. E o Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Paulo, né, de conhecer o trabalho de Paulo de perto. Falar improviso é brincadeira perto de Paulo Barbosa, viu? Aí tem uma eloquência, né, um jeito de contar uma história, de falar como ninguém, Paulo. Eu sou testemunha disso aí. Para quem não conhece o trabalho de Paulo, é impressionante, viu, gente? Ele envolve você na história, né? Eu me lembro de uma história que o Paulo falava sempre no Natal, né? Uma crônica que ele fazia, isso sem um pedaço de papel, gente. Tudo na mente dele ali. Ele construía aquela crônica que você que estava ouvindo, né, imaginava que ele estava ali com 200 laudas de papel ali escrito, mas estava tudo na cabeça dele. E era uma crônica bacana, né? Eu não gosto de Papai Noel. Não era esse o título, Paulo? Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Na realidade, Barbosa, o improviso vem da observação. Quando você observa a vida, o que está passando em torno de você, o que você está vivendo, o que os outros estão vivendo, o que você tem a oportunidade de observar, a vida acaba fazendo uma espécie de arquivo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Quando você tem a oportunidade de externar isso, uns escrevendo, outros falando, outros pintando, aí vem aquela história da fulana é artista, aí vem o dom da arte, mas na realidade a arte é uma observação. Quando você observa e quando você faz aquilo que gosta, você nunca está trabalhando.
você está se divertindo. E hoje o que me incomoda é exatamente ser hoje apenas um espectador. Como eu vivo só e como eu estou aposentado, eu fico quase 24 horas por dia assistindo televisão, assistindo podcast, assim, enfim. E aí vem a vida, vem os acontecimentos políticos, e eu já não tenho como falar disso, já não tenho como dizer disso. Isso às vezes incomoda, mas continuo sendo um observador da vida. E observando fica fácil improvisar. Eu me lembro agora, Paulo, de um episódio, Toné, que Paulo foi personagem, né? Que foi na época do presidente Sarney, né? Quando morreu Tancredo Neves, Sarney assumiu. Ali era o período de democracia do Brasil, que na verdade, Paulo, eu sempre digo aqui, a gente ainda não tem uma democracia de verdade, né? E o Sarney tinha vindo também do regime militar. Mas o problema foi o seguinte, Sarney lançou o fiscal do Sarney, né? Que era você chegar no supermercado e denunciar o que você estava vendo de errado, aquele negócio de subir os preços todo dia e tal. E eu me lembro que Paulo tinha um programa na rádio, acho que era a Rádio Clube na época, e Paulo foi ao vivo lá com o carro de reportagem, né, no supermercado e fez a denúncia. Aí o dono do supermercado ligou para o dono da rádio, foi uma confusão que eu acho que saiu até em rede nacional, não foi, Paulo, isso? Foi, mas você sabe que não foi nenhuma denúncia como repórter, não. Foi como cidadão. Eu tinha recém me casado com Edileuza e fui fazer a primeira compra de recém-casado. E naquela época eu me lembro isso com detalhe, não sei se há tempo para contar assim rapidamente. O frango tinha uma tabela de 13,75, coisa parecida com essa. E lá estava 16,30. Aí eu chamei na época o gerente, que era Valmir, eu digo, Valmir, amigo, eu estou falando aqui como gente, né, como repórter, né, como seu amigo, ó. A tabela é 13, tá 16. Falou, Paulo, eu não posso fazer nada. Eu sou o gerente da loja, mas está aí é para vender assim. Aí eu me dirigi a Ayrton Messias, um dos irmãos Messias, um do dono, né, que estava na loja ali naquele momento. Eu digo, pô, isso aqui, caramba, ó, de 13 para 16 há uma diferença muito grande. Ele falou, 13 é o frango de pobre, esse aqui é nobre, se você não pode comprar, deixa aí, não compra. Aquilo aí mexeu comigo. Aí naquela época a delegada era doutora Lindete ou coisa parecida. Eu fui e dei uma queixa formal como um cliente comum qualquer. Ele me mandou para aqueles lugares lá com a arrogância que sempre tiveram alguns coronéis dessa cidade, ainda oriundos dos gigolores do cacau que sempre houveram aí. Aí deu aquela confusão toda, deu polícia e eu fui para a polícia, ele foi também. O delegado, não, vamos deixar isso para lá. Eu digo, não, eu já estou aqui, agora vamos ao perguntado. Eu só saio daqui depois que o senhor fizer a última pergunta, depois do ponto final nesse inquérito. Eu quero ser ouvido, quero que ele seja ouvido e quero estar presente. E aí foi aberto o inquérito e tal. Quando foi no outro dia, eu estava desempregado. O dono da rádio, o finado deputado Daniel Gomes, disse que eu fiz uma molecagem. Eu falei que moleque era ele, mas aí depois voltou tudo, calmou tudo, e nessa confusão foi notícia nacional, e uma emissora de Salvador, a Rádio Cultura, me chamou para ir para lá e eu fui. Ô Paulo, fala um pouquinho daquele programa que fez um sucesso aqui, né, em Itabuna, na rádio. Acho que você chegou a fazer em 2 emissoras aqui, né? Teve uma Rádio Clube e depois em outra rádio, que era um programa que você fazia. Na Rádio Jornal, né? Que era um programa que você envolvia aí parte da comunidade, as pessoas faziam questão de participar do programa, né? É que era na Roda Viva. A Roda Viva era uma espécie de revista radiofônica, né? E um dos quadros do programa, que era o mais longo e o mais preferido, era o Júri Popular do Tribunal do Povo, onde todo dia eu tinha um assunto que vezes era mandado pelos próprios ouvintes, que me mandavam numa carta, contavam uma situação e queria ver aquela situação exposta, dada a opinião dos ouvintes. E outras vezes eu mesmo criava essa situação, eu mesmo produzia
uma história, um assunto, uma situação, e punha à disposição do ouvinte para ele votar, para ele discutir, para ele dar a opinião dele. E muitas vezes, uma vez até o próprio juiz da cidade, doutor Paulo, que era uma pessoa carrancuda, não gostava muito de falar, de se comunicar, até ele participou dessa Roda Viva. De modo geral, da empregada doméstica ao doutor, enfim, a sociedade itabunense gostava de participar do júri popular do Tribunal do Povo. Eu expunha uma situação e aquela situação ficava à disposição pelo telefone, e aí a gente ia discutindo e eu ia intermediando a situação, né, sem dar minha opinião, apenas me divertindo com a opinião de cada um e tecendo em cima de cada opinião, eu ia tentando esticar o assunto para as pessoas se expressarem cada vez mais a respeito. Era muito, muito divertido o programa, muito divertido. Eu já tive a oportunidade de ouvir no rádio, né? Foi esse aí. Ô Paulo, seu telefone está balançando um pouquinho aí seu aparelho, né? Se você puder botar ele num lugar que fique mais firme, aí fica melhor a imagem. Deixa eu te falar. Então, né, se quiser fazer pergunta, viu? Fica à vontade. Eu gostaria de saber... Bom dia, Paulo. Eu gostaria de saber, assim, o que é que mudou na rádio AM hoje? Porque todo mundo agora de rádio AM está migrando para FM. E a rádio AM, como é que ficou? Porque na sua época é AM, né? Exatamente. Ele trabalhou em FM também, né? Acho que ele trabalhou na 96, não foi, Paulo? Agora eu quero saber o que mudou na rádio AM hoje. A opinião que mudou foi o seguinte. Primeiro, a rádio AM era mais preferida pela facilidade de sintonia. Era mais preferida no interior, onde não haviam emissoras ainda de FM. Depois do advento da FM, com a qualidade de som melhor e com os aparelhos receptivos melhor, tendo condição de ter uma resposta sonora de frequências mais altas e mais finas, o som da rádio AM ficou defasado, ficou bem inferior. As pessoas descobriram que tinha uma maneira de ouvir um som melhor e a FM acabou tomando espaço por isso. A rádio AM, principalmente no interior, com exceção de Itabuna, a rádio AM era um toca-disco. Ela vivia de tocar disco, de programas de comunicações amorosas e comerciais. Hoje, a rádio AM só existe em função de uma programação informativa. E que geralmente, algumas emissoras aqui no sul do país usam as suas duas frequências, tanto a AM, amplitude ampliada, como a FM, frequência modulada, elas usam uma programação só. É o caso da Rádio Bandeirantes aqui, é o caso da Rádio Globo São Paulo. Elas usam uma programação só e o rádio hoje se tornou uma caixa de informação em vez de uma caixa musical. Eu acho que o que mudou na rádio AM foi exatamente a programação, que passou a ser mais informativas. Tem emissoras de AM hoje com 24 horas de informação e 0 de música. Deixou de ser uma picape, deixou de ser um transmissor de melodias para entreter as pessoas, para ser um rádio informativo. Inclusive, isso está caminhando para FM também. Tem muito poucas FMs musicais hoje no sul do país, pelo menos aqui na região São Paulo, Santa Catarina. E agora com o advento da internet, que os podcasters, como se chama hoje em dia, está transformando emissoras de AM, FM, televisão numa coisa só. Eu mesmo aqui assisto, às vezes vou até a madrugada aqui, assistindo podcasters. Quer dizer, uma programação de rádio feita com câmera, onde você pode ver o entrevistado e o entrevistador como se estivesse na televisão. Não sei se consegui responder a pergunta. Conseguiu, Toné? Inclusive, Paulo, eu gostaria de ver você fazendo um podcast, né? De repente aí, direto você está no Paraná agora, né? Não, eu estou em Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. Tem vários amigos aí, né? Eu estou em Navegantes. Ah, bacana. É litoral ou não, Paulo?
É litoral. É uma cidade que Itajaí e Navegantes. Se separa só pelo um braço do mar, onde tem um ferry boat que a gente atravessa de um lado para outro. São Ah, que duas cidades bacana. juntas. Que bom, viu? Você deveria fazer, Paulo, um podcast aí, né? Até pelo celular mesmo, como você está aí, por exemplo, só manter ele fixo aí. Seria bacana você fazendo um podcast. Com essa voz aí, né? Suave, colocada, né? Uma voz bem colocada. Ficaria muito bom, viu, Paulo? Eu queria até saber sua opinião agora dessa situação, né? O rádio com imagem hoje, como é que você vê isso? Você é a favor disso? Porque antigamente você tinha aquele mistério, né? Você ficava ouvindo o rádio e tentando... Era só a voz, você se apaixonava pela voz, né? e aí você tentava identificar aquela pessoa, como será essa pessoa, é E gordo, é modesto. magro, né? E hoje não, né? Hoje você liga aí a internet, as emissoras de rádio estão todas transmitindo a imagem, né? Pois é, você acabou respondendo minha pergunta. Eu acho que eu acho que o mistério do rádio era o mistério da voz. Era o mistério da inflexão, era o mistério da colocação da voz. Era a ilusão, era você ficar. Eu, por exemplo, menino, adolescente, eu ficava na cabeceira do rádio. Meu avô tinha um rádio Millard. Era alimentado por bateria de carro, porque não tinha energia elétrica ainda na minha cidade. E a gente ficava, eu ouvia César Ladeira, César de Alencar, o rádio bem antigo, com programas de calouros, com novelas, radionovelas, né? Era uma coisa... E aí o locutor... Na Direito de Nascer foi uma das primeiras novelas radiofônicas, mas tiveram outras que a minha mente não está guardado mais no meu arquivo, né? A pessoa que passou da adolescência como eu tem problema de arquivo, mas o rádio, o bonito do rádio era você imaginar o dono da voz. Era um mistério. Assim, Era um mistério, voz, esse mistério era bom. Assim como o dono da voz muitas vezes era enganado pelo ouvinte. Às vezes você tinha no programa de telefone aquela ouvinte que a voz bonita. Todo dia estava em seu programa, aquela voz bonita, se declarando a você. E chegava ao ponto de você marcar o encontro. Amigas minhas já tiveram isso também. Já passei por isso. Já tive amigas que faziam isso, ficaram apaixonadas, mas quando encontraram o locutor, ficaram decepcionadas. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Às vezes você ia atrás da Lina Lollobrigida, entendeu? E encontrava lá um machucho. Nossa senhora, já passei por olha, isso. O rádio, eu acho que ainda tem seu lugar, e com imagem. Você tem que ceder a isso porque são os tempos modernos. E os tempos modernos exigem exatamente, inclusive, a humanidade hoje, ela prima pela verdade, prima pela realidade, né? A humanidade hoje quer cada vez mais rejeitar o engano, a idolatria, a fantasia. Fica um rádio mais real e mais verdadeiro. E mais fácil de você absorver a companhia. Porque do jeito que as pessoas são hoje corridas no tempo, ela não quer parar para ouvir um aparelho, um objeto que lhe dá só o áudio. Ela, de repente, com a imagem, com a atenção que a imagem fala, a imagem oferece, ela se prende mais àquele programa. Às vezes eu pego uma entrevista aqui no podcast, eu fico aqui no meu quarto, sozinho como eu moro hoje, eu pego uma entrevista de podcast às 10 horas da noite, vou até de manhã. Essa semana mesmo eu fiquei até de manhã vendo uma entrevista com aquele idiota daquele Danilo Gentil e aquela figura importantíssima que é o Diguinho. Diguinho. O Diguinho.
que é radialista também, que tem um programa de rádio. Então, por causa daquele podcast, eu aprendi a ouvir o programa de rádio dele. E eu acho aquele Diguinho maravilhoso, porque ele faz o que eu faria se estivesse ao lado daquele Danilo Gentili ali, entendeu? Mandava ele aos colarinhos da fuça do... Você é uma grande figura, viu, Paulo? Você faz muita Pois é. falta, viu? Você faz muita falta no rádio. Espero que você um dia ainda volte pro rádio aí, principalmente aqui na nossa região, né? E Deixa eu ver se dá tempo, né? dá, sempre dá. Pois é, Paulo. Olha, você tem alguma pergunta? Nós estamos aqui com a recém-formada jornalista, né, Bárbara Oliveira. Paulo, o rádio, né, ele teve essa evolução em tudo. Você está me falando que você está acompanhando, porque você já está na era digital e acompanha inclusive o Danilo Gentili, né? É um perfil humorístico. Na época que o senhor apresentava, também tinha humor, Paulo? No seu programa? Tinha. Humor. Tinha você, no tempo que eu fazia rádio, você era tudo. Você para ter um programa que chamasse a atenção dos ouvintes, você tinha que ser o apresentador, o locutor comercial, o produtor e o humorista. Você tinha que prender a atenção do seu ouvinte com toda a força de seu talento, do que você pudesse criar. E o humor, para mim, é o lado mais inteligente do ser humano. Você não vai ver nunca um humorista burro. O humor é inteligência. Embora às vezes ele seja sarcástico, seja agudo, às vezes até ele fira com uma espécie de crítica azeda, mas mesmo assim ele é inteligência. Sutileza, né? Às vezes tem pessoa que força a barra para outro rir e ela não consegue rir. Às vezes você fala uma coisa com uma certa sutileza, né? E aquilo vira uma... Eu, por exemplo, quando eu viajava com o Paulo, né? A gente ia no carro, ele contando piada. E as piadas de Paulo são coisas assim do dia a dia, que ele pega e transforma aquilo de uma forma, sabe? Sarcástica, que você se acaba de rir e ele ainda olha pra você assim com a cara dele. Eu acabava de rir com o Paulo, rapaz. Sempre foi motivo de muita alegria viajar ou estar junto com o Paulo. Sinto muita falta, viu, Paulo? Você precisa aparecer aqui na Bahia aí. Quando é que você vem pro lado de cá? Eu tô com intenção de no fim do ano fazer um passeio aí. Agora, quanto tá perto de você aí, é só me arrumar alguma coisa para fazer aí, ó. Me arruma um lugar de faxineiro, de cortador de flores aí. Ai, você é um talento, Paulo. Você é uma grande figura, um grande profissional, né? E o prazer seria todo nosso, né? Ter você aqui com a gente, seria um grande prazer. Ô, Paulo, aproveitando que você está falando ao vivo aí de Santa Catarina, né? Como é que tá o clima aí, Paulo? A temperatura aí costuma ser muito frio, né? Nessa época do ano, né? Essa época, Ainda não chegou o frio. Navegantes, como fica no nível do mar, é a cidade do sul do país mais quente. Ah, é? Nós temos aqui, nós não temos aqui uma temperança. Nós não temos aqui uma temperança, nós temos dois rigores. Nós temos um calor que chega a 45 graus aqui no pico do verão, e temos um inverno de 2 abaixo, às vezes São até Joaquim. 3 abaixo. Em São Abaixo Joaquim, de Paulo. zero? São Joaquim. São Joaquim, o inverno é mais rigoroso, porque São Joaquim está numa serra. Na Serra. Ele está na Serra Gaúcha. E nós aqui estamos ao nível do mar. Nós não temos um frio tanto quanto tem em São Joaquim de nevar, né? De nevar. Mas o frio aqui é intenso por causa do vento. Não sei que vento sul, vento norte, não tenho bem a direção do vento, ele não fala para mim nunca de onde vem. Eu sei que ele é frio. Um frio que dá. Agora, essa época do ano é que eu gosto, porque não tem calor e não tem frio. Tá? É uma situação que você pode dormir desprevenido e não sentir frio, entendeu? E pode vestir uma roupa mais pesada se tiver motivo para isso e não sentir calor. Então é uma época boa.
Bacana. Olha, Paulo, foi um prazer grande ter você aqui, né, participando do nosso programa hoje. E eu já deixo até um convite no ar aí, né? Você com sua inteligência, sua sabedoria aí, se quiser participar mais do nosso programa como um quadro, né, um comentário, uma crônica, fique à vontade, viu? Sinta-se em casa aqui com a gente. Vamos absorver essa ideia. Eu estou precisando gastar minhas energias mentais. Eu tô me sentindo um velho aposentado mesmo, daquele que fica na calçada tomando pirulito das crianças que passam chamando de Netinho, vem aqui. Jogando dominó. Jogando dominó e jogando conversa fora. Daqui a pouco não tem inteligência nem para jogar dominó, mas. Paulo, você é uma figuraça, viu? Muito obrigado, Paulo. Uma boa tarde para você aí, viu? E vamos amadurecer essa ideia aí. Eu gostaria muito de você participar aqui do programa com a gente. Vai ser bom, vai ser bom. E hoje foi um dia maravilhoso para mim, essa oportunidade de falar com essa região, com essa cidade, com esse povo que sapateia de tamanco com pregos na ponta em meu coração, que é o povo de Itabuna. É maravilhoso. Eu queria só você me permitir dizer o que eu dizia sempre quando me despedia dos programas. Pode ficar à vontade. Alô, Itabuna. Alô, Itabuna, meu amor. Bom dia. Oh, que legal. Um abraço, Paulo. Obrigado, meu amigo. Pronto. Tchau. Valeu, tchau. Conversamos aí com o radialista Paulo Barbosa, direto de Santa Catarina, né? Ele que muito tempo militou no rádio aqui de Itabuna. Ele é itabunense? É itabunense, Paulo. Paulo foi músico também, eu esqueci até de falar, né, com ele sobre esse tema também. Paulo foi baterista também, né? Tocou em várias bandas aí. E depois foi embora, Colega né? de Sabará. Também colega aí de bateria, né? E depois foi embora de Itabuna, né? Foi para São Paulo, ficou muito tempo em São Paulo. Aí depois ele voltou, retornou aqui ao sul da Bahia. Como ele disse, trabalhou em Rádio Salvador e agora está lá no sul do país. Bom, por falar em radialista, né? Ontem eu tive a tristeza, né, de saber da morte do radialista, amigo nosso, né? Também Paulo, né? Também Paulo, né? Paulo Vicente, né? Tive vontade de conhecer Paulo ainda jovem, ainda solteiro, né? Depois o Paulo casou. Uma voz filhos, maravilhosa. Uma voz bonita também. Potente, militou sempre na Morena FM, né? Não saiu de lá durante todo esse tempo. Recentemente ele tinha perdido o pai e agora foi acometido de uma doença, né? E essa doença, infelizmente, tirou a vida, né? Então, essa semana foi muito triste. Tivemos a morte também do Carrilho, né? Do engenheiro. Engenheiro Jorge Ribeiro Carrilho. Jorge Ribeiro Carrilho. Tivemos o Middledge, né? Orlando Middledge. Teve agora um empresário amigo nosso, Nicanor Praticel. Ele era neto de Pompílio Cel, que era um coronel famoso lá nas bandas de Firmino Alves. Ibicaraí, Firmino né? Alves, por ali. Pompílio também foi nadador, né? Profissional. Isso. Pompílio Cel. Ele morreu também 65 anos, foi muito rápido, o enterro dele foi no domingo. E ele foi administrador da Ponta da Tulha. Estive lá, um abraço aí, nossos sentimentos a toda a família. É isso aí, nossos sentimentos a todos aí. Perdemos muita gente boa aí ultimamente. Bom, vida que segue. Vamos falar agora com Roberto José, mestre em Geografia. Ele que é comentarista aqui do programa de Geopolítica. E temos muitos assuntos aí para comentar com o Roberto José. E de cara, Roberto, vou fazer logo um questionamento para você. Muito bom dia e obrigado por você ter vindo mais um dia aqui no programa, né? Eu queria que você falasse sobre as viagens do presidente Lula, né? Muitas pessoas criticam que tem viagem dessa que é improdutiva, né? Agora mesmo ele está se preparando já para outra viagem, né? Se não me engano é no México. E eu queria que você falasse. Claro que o Brasil precisa se relacionar, a gente sabe disso, precisa trazer investimentos para o Brasil, né? Essa visita dele à Espanha mesmo. Mas ele, na campanha, ele prometeu que ele é contra privatizações, né? E ele vai a esses países chamar o empresariado de lá para investir no Brasil. Mas investir em quê no Brasil? Porque essas empresas querem vir e pegar o que é público e transformar em privado. E o próprio Lula é contra isso. Então, qual o proveito dessas viagens à Europa, por exemplo, meu querido Roberto José? Bom dia. Bom dia, Rosa Filho, bom dia, minha amiga Toné, satisfação estar aqui mais uma vez, bom dia a todos os espectadores que acompanham esse nosso jornal da TVI News.
Acompanhei aqui com muita atenção a entrevista com o nosso amigo radialista aqui de Itabuna, que está agora em Santa Catarina, né? Falou ali da questão do frio, da cidade que é litorânea, que a cidade não faz muito frio, né? Bacana isso. O Paulo Barbosa, não é isso? Pois bem, eu estou acompanhando aí as viagens de Lula pelo mundo, e a gente precisa desmistificar alguma coisa. Não é só a viagem à Europa, né? Ele recentemente esteve na China, depois passou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, aí seguiu para a Europa, né? Passou em Portugal, agora recentemente a Espanha, e agora deve seguir aqui viagem à América Latina. Barbosa, essas viagens do presidente Lula, isso demonstra que a diplomacia brasileira, como sempre foi característica, mas especificamente isso é uma característica do presidente Lula, em fazer essas composições internacionais, ampliar o mercado. E aqui eu quero desmistificar, porque recentemente, em viagem à Argentina, falou-se, e ontem, inclusive, o presidente falou, em financiamento para a Argentina. E as pessoas pensam, por pouco entenderem disso, que esse financiamento seria, o governo brasileiro vai dar dinheiro para a Argentina. Não é assim. O governo brasileiro financia as empresas brasileiras que vão negociar com a Argentina, não é isso? Por exemplo, vai se construir, a gente agora tem intenção de, na área da Vaca Morta, utilizar o gás lá, né? Então, essas obras estruturantes talvez sejam tocadas por empresas brasileiras, o governo brasileiro empresta o dinheiro à empresa e a empresa que paga ao governo brasileiro, ao BNDES, mas recebendo dinheiro, recursos da Argentina. Então, é importante desmistificar, porque recentemente a gente viu muita fake news aí sobre, por exemplo, financiamentos do governo brasileiro na Venezuela, financiamento do governo brasileiro em Cuba. O governo brasileiro financia as empresas, né, e elas dão como garantia o contrato feito lá nesses países, como qualquer outro país do mundo, né? Por exemplo, a China tem suas estatais e tem empresas privadas lá na China. Essas empresas, por exemplo, aqui a gente está tocando Fiol, e aqui eu quero, não de primeira mão, porque já foi publicado, por exemplo, Ilhéus, a partir do complexo intermodal, porto e aeroporto, mas também a ferrovia oeste-leste, né? O porto ficou de se construir um porto, mas aí pensou-se que a melhor opção é ampliar o aeroporto de Jorge Amado, inclusive para questões de carga, né? Mas aí falando do complexo intermodal, a ferrovia oeste-leste, mais o Porto Sul, que é um porto que eu defendo, né? Ele tem a sua construção, a tecnologia diferente do Porto do Malhado, que o Porto do Malhado é um porto onshore e o Porto Sul é um porto offshore. Então, esses investimentos, a gente está falando de investimento, da ida do presidente nessas viagens internacionais. Então, a China, ela tem um grande aporte, Barbosa, de investimentos para o Brasil. Claro que a China tem o seu projeto, a nova Rota da Seda, né, que foi construída lá no Império Mogol de Gengis Khan, em que a China exportava sua produção de seda e de tecidos, né, a partir do bicho da seda. O Brasil não entrou no projeto da nova Rota da Seda, mas entra em outros projetos estruturantes. Por exemplo, dinheiro para investimento na ponte Salvador-Itaparica. As empresas chinesas que vêm para cá tocar essa obra, elas recebem dinheiro da China e à medida que ela vai entregando a obra, que a gente chama aqui na licitação de metragem, né? A partir que ela vai entregando os produtos, o financiador vai pagando, né? E essa empresa, por tabela, paga a China. Então, é dessa forma que se toca em todo mundo. Então, essas viagens do presidente Lula têm ajudado a gente construir melhor essas relações, né? O Brasil tem como parceiros estratégicos o Mercosul, boa parte das nossas exportações vão para o Mercosul, principalmente para a Argentina, então eu preciso que a Argentina esteja bem, então eu sou parceiro da Argentina, a Argentina indo bem, eu estarei bem. E o maior parceiro do Brasil é a China hoje, né? Os Estados Unidos ficaram um pouco para o lado, porque os Estados Unidos pensam muito com o próprio umbigo, e a China precisa, mais do que usar o pragmatismo econômico, ela precisa saber que ela também precisa ter importância política, mais do que pragmatismo econômico, porque todos se relacionam no mundo
de forma pragmática, mas a relação política chinesa com o mundo é muito importante. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. A China hoje é o maior parceiro econômico de diversos países do mundo. Então, hoje a maior potência em termos de parceiro mundial é a China. E o Brasil precisa estender as suas possibilidades por todo o mundo. E essas viagens do presidente Lula, como grande representante do Brasil, é muito importante, Barbosa, para a gente ampliar o nosso negócio. O que é que nós temos, Barbosa, a oferecer ao mundo? Nós não vamos vender tecnologia, talvez até vendamos a parte de aeronaval, a parte de aviões, a parte naval de produção, algumas tecnologias, a parte de biotecnologia, a gente tem muito. Nós temos possibilidades com parcerias para a gente verificar na Amazônia, né, vamos dizer, os elementos bioativos, e a gente pode vender isso para o mundo, preservando a floresta amazônica, porque ela vale muito mais em pé do que derribada. Já cheguei a comentar que a gente tem esse corredor de umidade, que a gente chama de rios voadores, que descem da área da floresta amazônica, e ele consegue levar essa umidade para o centro-oeste, sudoeste e sul do Brasil. Mas aí a gente também insere o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, grandes produtores de oleaginosas, né, de trigo, de soja. Então ele é muito importante, né? Inclusive para o equilíbrio mundial. Essas viagens de Lula, ela tem uma importância estratégica, porque a gente consegue consolidar parceiros existentes e ampliar essa parceria. Portanto, eu sou plenamente a favor disso. E quando se fala que Lula é contra a privatização, isso aí é o contexto keynesiano, né? Keynes fala, um grande economista mundial, que é importante que o Estado esteja em áreas estratégicas. A gente já conversou aqui. Então, por exemplo, produção de energia e distribuição de energia. É importante que o Estado esteja lá presente para direcionar os investimentos. Porque os investimentos, quando você coloca, por exemplo, só na iniciativa privada, a iniciativa privada ela visa tão somente o lucro. E se a gente consegue reduzir custo para aumentar lucros, às vezes o serviço cai, às vezes não. Normalmente a qualidade do serviço cai. Exemplo aqui, Barbosa. O mundo, né? As cidades do mundo, Paris é um grande exemplo das cidades que privatizaram a questão da água e do esgoto, estão retomando, porque aquilo que as empresas prometeram de trazer de volta em termos de qualidade do serviço e diminuição de tarifa, foi o contrário. A gente teve aumento de tarifa e diminuição da qualidade do serviço. Então, quando se fala, por exemplo, aqui na cidade ou em outros lugares do Brasil, em privatizar a água, eu fico temeroso, porque as empresas visam tão somente o lucro. A capacidade da qualidade de prestação de serviço fica um pouco aquém, porque primeiro passo é reduzir os investimentos para aumentar ou maximizar os lucros. E em algumas áreas você não tem como reduzir investimento, você tem que continuar com o investimento alto. Agora imagine uma cidade como Itabuna, se a gente privatiza a água, a gente tem um déficit na parte de esgotamento sanitário histórico. E são obras onerosas, né, da casa de quase R$500 bilhão, para a gente pelo menos chegar a 90% de tratamento de esgoto. Imagine se esse R$500 bilhão é feito apenas na tarifação. A gente não vai buscar recursos a fundo perdido se a gente privatizar. Então, a gente precisa discutir isso, porque áreas estratégicas de Estado a gente tem que estar presente. Os Estados Unidos é uma prova disso quando, por exemplo, a crise do subprime em 2008, em que os bancos estavam emprestando dinheiro e a pessoa, em cima da hipoteca, fazia a nova hipoteca, em cima daquela chamada bolha imobiliária, porque o subprime é o mal pagador. O mal pagador, ele paga num juro maior, porque ele é mal pagador, existe um risco, né? Aquela coisa de mercado. Então, o governo não acompanhou. Quando a bolha estoura em 2008, quem é chamado à mesa para garantir os recursos para que o cidadão americano, para que o mundo, que é um grande investidor nos Estados Unidos, não perdesse? Foi o governo americano, o Estado americano teve que entrar com um aporte de bilhões de dólares para frear a crise do subprime. Isso aconteceu também no escândalo da Enron, em que os sujeitos lá, eles escamoteavam os dados contábeis para continuar vendendo ações no mercado internacional, porém a empresa estava indo de mal a pior. Então o governo precisa estar próximo, né? Precisa ter um mecanismo, né, junto com as suas agências reguladoras, um mecanismo de fiscalização muito grande. Mas para além disso, eu acredito,
como também bom keynesiano que somos, é que o Estado tem que estar presente e tem que ser vetor de desenvolvimento, tem que estar presente nessas áreas estratégicas, Barbosa. Eu queria já deixar até um convite para você aqui, porque eu teria outros temas para a gente passar para você comentar. Um deles, já que você é especialista em segurança pública, né? Você é uma pessoa que faz parte da segurança pública, inclusive, da Bahia, é a questão dessa nova PL, né? Das fake news, que está dando o que falar, né? Eu, particularmente, eu sou contra a tudo que é censura, e eu entendo essa PL como uma censura, só não para os parlamentares, né? Que agora vão ganhar mais imunidade parlamentar, que é na internet. Que eles já tinham, só que agora vai de uma forma oficial, né? Eles podem falar o que quiserem, e a gente não. É claro que eu sou contra a fake news, as notícias mentirosas, né? Tem gente que faz questão de espalhar isso por aí. Eu mesmo recebo várias, todo dia, na rede de WhatsApp, né? Vídeos mentirosos. A gente sabe que a gente checa a notícia, a gente sabe o que é verdade e o que não é. Então eu tenho pavor essa coisa da fake news, que sempre houve, né? Já houve fake news em rádio, já houve fake news em televisão, hoje é na internet. Essas notícias falsas. Mas eu sou contra essa lei. Eu acho que nós já temos leis demais no Brasil que não são cumpridas. Então, por exemplo, eu não vou para a internet falar bobagem, nem criar fake news, porque eu sei que é crime. Se eu fizer isso, eu sou sujeito a cumprir uma pena ou pagar uma multa, né? Baseado nas leis que já existem. Então, a gente deveria ter como exemplo os Estados Unidos, que é o maior país democrático do mundo. E lá não existe uma lei específica para a rede social nem para a internet. Lá existem leis e que são cumpridas as leis. Então, se a pessoa, outro dia mesmo um radialista, eu dei esse exemplo aqui, um radialista lá está condenado recentemente a pagar milhares e milhares de dólares, milhões, aliás. Eu não sei nem se ele vai conseguir pagar, porque eu acho que ele não tem recurso para isso, vai ter que ser preso. Enfim, se você comete um crime, seja na internet, no rádio, na televisão, ou na rua distribuindo panfleto, seja lá o que for, já tem lei para isso, né, Roberto? Então eu queria que você pudesse, né, se você puder, voltar aqui amanhã ou na quinta, para a gente comentar esse assunto com mais amplitude, né, discutir esse tema, que eu acho que está na hora, né, da gente falar sobre isso, porque já está no Congresso essa lei. Hoje, né, foi dada a entrada lá, vai começar a tramitar. Já existe um outro projeto de lei que foi encaminhado pelo Supremo Tribunal, aliás, pelo TSE, e a gente quer debater sobre isso com a comunidade também, né, Roberto? Para que as pessoas entendam melhor o que esse projeto propõe e o que é que tem por trás disso, né? Porque eu acho que é um tipo de amordaça, que eles querem colocar uma mordaça na boca de todo mundo, não é só daqueles que implantam a notícia falsa, pelo menos é isso que eu penso. Então eu queria deixar esse convite aí para você ter um tempo maior, ou amanhã ou na quinta-feira, para a gente comentar isso, pode ser, Roberto? Pode ser, vamos ver a agenda aí de vocês, né? Que aí eu posso ir tanto amanhã ou na quinta, eu estou com um período aqui satisfatório. Barbosa, o grande problema no Brasil é que a gente, toda vez que acontece uma situação de crime, uma situação que choque a sociedade, o Congresso quer criar leis, né? A gente chama de... no direito penal, a gente diz que o direito penal é a última ratio, né? Então, a gente não precisa resolver tudo na canetada, é aquilo que você falou, corroboro com tudo que você disse. A gente precisa fazer funcionar o que já existe de leis. E, ao que me parece, né, o Congresso, de uma forma geral, acaba legislando sempre em causa própria. Então, essa PL vem muito mais para dar mais liberdade e libertinagem a certos deputados falarem as asneiras que querem e ficarem de forma impune, do que punir quem comete crime. Porque a gente, Barbosa, a gente já tem um arcabouço legal para punir as pessoas que cometem crimes, ou seja, no ambiente físico ou no ciberespaço. Vou te informar mais. O crime cometido no ciberespaço, ele, seja na web, de uma forma geral, ou até na deep web, é muito mais fácil a gente fazer uma persecução criminal do que o crime cometido no espaço físico.
O espaço físico pode não deixar pegadas, mas no cyberespaço, o crime deixa pegadas. E a gente tem como identificar. Ora, o que a gente precisa dotar o aparelho estatal, aí dentro das responsabilidades do Ministério Público, das polícias judiciárias, principalmente, é condições de investigar. Dando condições de investigar, investimento, né? Porque aí é um dos temas que a gente ia falar aqui, sobre a questão da letalidade policial no Brasil. E aí, só de cara aqui, eu já posso lhe dizer que o estado da Bahia é o estado mais letal do Brasil. A gente passa mais de 1.000 mortes por oposição policial. Isso é um indicador grave, né? Então, a polícia eficiente é a polícia que mata menos, mas que prende e que prende com qualidade, devido ao processo legal. É dar mais investimento às polícias judiciárias para que faça bem feita a sua persecução criminal. E aqui, de pronto, eu já deixo uma citação do Marquês de Beccaria, filósofo italiano do século XIX. Ele diz assim: Barbosa, o que freia o intento criminoso é certeza da punição e não intensidade da pena. Então, não é aumentando a pena, não é criando novas leis que a gente vai frear o intento criminoso, mas dando ao criminoso a certeza da punição. Aí o sujeito, antes de espalhar uma fake news por aí, ele vai pensar 2 vezes, porque ele vai ser identificado, preso e processado. Então a gente precisa dar maiores condições de investigação, dar maiores condições ao Ministério Público, que a gente chama de dono do processo penal, para dar prosseguimento dentro daquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, né? Dentro da ampla condição de defesa. Isso, para qualquer democracia no mundo, é assim. A prisão, ela é sempre o último momento. Então, a regra não é prisão, a regra é a liberdade. Então, só que você tem penas restritivas de liberdade e penas restritivas de direito. Então, às vezes, o sujeito comete um crime, não precisa necessariamente estar enjaulado, mas ele pode ter sua liberdade cerceada, limitada. Isso funciona e funciona muito bem. Então, a gente precisa discutir isso, sim. Eu acho que essa PL favorece muito mais a esses deputados que legislam em causa própria. Infelizmente, é fruto de um processo crônico no Brasil, de um processo perverso, em que, às vezes, a gente não consegue eleger os nossos representantes, porque o sistema político, ele é proibitivo, né? Quem recebeu as maiores destinações do fundo eleitoral? São os caciques políticos que se elegem normalmente, e agora com dinheiro público, né? Antes, até existia um certo escamoteamento, né, de recursos via Caixa 2, foi proibido que empresas fizessem financiamento, mas esse financiamento agora vem com dinheiro público que poderia estar na saúde, que poderia estar na educação, que poderia estar na segurança. E como profissional da segurança, como pesquisador de segurança, Barbosa, sem segurança você não tem educação, sem segurança você não tem saúde, as pessoas não circulam, não tem liberdade. A segurança precisa ser discutida, e aqui de antemão já lanço para você, a gente vai estar lançando em Salvador um livro, né? A gente lançou primeiro em São Paulo e a gente está lançando em Salvador no dia 26, a turma do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu faço parte, vai estar aqui em Salvador. Já estendo o convite a você, os ouvintes. A gente só está definindo o local, muito provavelmente será no auditório da Faculdade de Direito da UFBA, do livro Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista. E o meu tema, né, o tema que a gente vai abordar lá, o capítulo que eu escrevi foi o ciclo completo da atividade policial. Isso é importante para a gente saber qual é a filosofia de formação da polícia militar, esse modelo militarizado de fazer polícia, e o outro modelo que é a polícia judicial. É um modelo anacrônico, que só é dual e anacrônico, né? Que só existe em Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Não é um modelo exitoso. A gente precisa discutir isso, que perpassa por tudo isso. Condições, né? Certeza de punição, ela freia intento criminoso, né? Ela freia a certeza de punidade, o criminoso continua praticando, porque sabe que não será pego. Não sendo pego, ele utiliza como expediente de gestão, aí eu estou falando do crime organizado, não é o criminoso, Barbosa, passional, né? Que no ato de emoção ele comete o crime, mas o criminoso profissional, ele segue um planejamento estratégico. E para isso o Estado precisa estar à frente com ações de inteligência, com ações que a gente chama de repressão qualificada. Assim que a gente pensa, eu acho que é um tema bacana, a gente pode desenvolver amanhã, na quarta ou na quinta-feira, de forma presencial aí no estúdio.
Deixa marcado para quinta-feira, pode ser? Pode ser, já Pronto. deixa pré-agendado aqui. Tá certo. Porque hoje o tempo já acabou. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, boa tarde. Até quinta, então. Forte abraço. Valeu, amigo. Tá aí o Roberto José, né, o nosso geopolítico. Inclusive, Toné, isso que a gente falou agora, o Roberto foi muito feliz na colocação dele, é porque essa PL só vai beneficiar os deputados. Inclusive, vou lhe dizer mais. Só vai o que beneficiar? Os deputados e senadores, eles vão poder dizer o que querem, contra quem eles quiserem, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Se essa lei tivesse em vigor há 2 anos atrás, o Silveira não tinha sido preso. Daniel Silveira, porque ele podia falar o que quisesse, que a lei ia proteger ele, né? Mas ele não tá preso não? Não está preso, mas está com tornozeleira eletrônica, né? E está vigiado de perto pelo Alexandre de Moraes. Então, assim, os deputados, quando eles fazem uma lei, eles só pensam neles. Então, querem se blindar de alguma forma. Barbosa, as leis aqui no Brasil existem, só que elas não são cumpridas. Não adianta. Pois é. Não vai resolver nada. A lei no Brasil, o cara tem um dinheiro ou consegue um bom advogado, acabou, ele não vai pra cadeia, ele não faz nada. Não funciona. Nunca funcionou, né? Então o problema não é criar lei. É mais uma lei. Mais uma lei. A gente cria lei demais, parece brincadeira, né? Isso. Cria lei pra tudo, mas nada Não se são cumpre. cumpridas. Nos Estados Unidos, até uma criança tem acesso à arma, mas ela sabe que se ela matar, ela vai presa. Aqui no Brasil não se pode prender uma criança, é apreendida, né? Um adolescente, aqui o adolescente comete crime e não pode ser preso. Ele é apreendido e ele só pode ficar no máximo 3 anos, não na cadeia, mas prestando serviço à comunidade, fazendo alguma coisa, né? Ou às vezes é privado da liberdade, mas vai para um centro, né? Uma coisa diferenciada. Até aí eu concordo, mas tinha que cumprir uma pena, né? Com mais tempo, né? Para que ele aprenda realmente, quando voltar para a sociedade, que se cometer crime vai para a cadeia. Né? E aí eu pergunto, quem é mais violento, é o Brasil ou os Estados Unidos? É o Brasil. O Brasil mata gente todo dia. O crime tem um tribunal dele próprio, que ele julga, condena e mata, né? Todo dia. Enquanto a justiça não cumpre o papel dela de punir, né? Os bandidos punem. E nos Estados Unidos vende arma até em padaria e, no entanto, ninguém anda matando gente como aqui no Brasil. A criminalidade é um estado à parte, Barbosinha. Com certeza. Vamos rapidinho ao destaque do Jornal à Tarde aí, porque o tempo já acabou, viu? 11h58, Bárbara. Vamos ver aqui, Barbosa, as notícias. Em Luiz Eduardo Magalhães, mulher encontrada seminua e com ferimento na cabeça no oeste da Bahia. A vítima está internada e não se lembra o que aconteceu com ela. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Sobre violência. Homem é encontrado morto na zona rural de Camaçari. A vítima estava deitada em uma rede e apresentava cortes na cabeça e no tórax. Essa e mais notícias você pode conferir no portal do Jornal à Tarde e também no site tvplay.com.br. Lá tem um portal do Jornal à Tarde. É só você clicar lá e acessar gratuitamente. Tem mais aí? Tem. Guanambi, médico é acusado de assediar funcionário do SAMU. A acusação do assédio moral e sexual por parte do médico contra operador de rádio do SAMU. Após vencer a primeira partida na Série A, o técnico pede paciência à torcida. Tá arrumando o time, é isso? Isso mesmo. Crise na Argentina faz Fernandes ir ao Brasil para pedir ajuda a Lula. Presidente, pedir dinheiro emprestado. 2 países do Mercosul Uma vergonha. se reúnem no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, hoje. É isso aí. Todo mundo recorre ao Brasil, né? Porque é um país grande que está equilibrado financeiramente, né? A inflação está baixa. Sim. Então quer Mas a gente tem gente passando fome, mais de 32 milhões de pessoas. Vai emprestar dinheiro, vai receber quando? Na verdade, nós temos uma população da Argentina no Brasil precisando de dinheiro, que a Argentina tem 40 milhões de habitantes, né? E nós temos 37 passando dificuldade. Então, teve um país aí que deu calote no Brasil, que nunca pagou. Vários países. Vários. Né? Africanos. Infelizmente, E lá na Argentina, né? O que é isso aí, gente? Vamos prestar atenção aí, por favor. Como eu dizia, na Argentina vai ter eleição ano que vem, então, né? E o presidente já disse que não vai sair candidato, porque se ele sair, ele perde, porque uma inflação de mais de 100% é uma loucura, né? Não tem quem aguente. Você compra uma carne hoje por um preço, amanhã vai estar outro. Nós já vivemos isso aqui no Brasil. Nós já passamos por isso aqui, né?
Eu acho o seguinte, é uma opinião particular minha. Eu acho que mesmo o Brasil fazendo parte do BRICS, né, que não é um dinheiro só do Brasil, é um dinheiro de 4 países, não deve também sair à torta direita distribuindo dinheiro, né? Tem que ter critério. A gente não tem pra gente. Não tem nem pra gente, né? O Brasil, inclusive, já foi vítima disso quando precisava tomar dinheiro a Banco Internacional, né? E hoje a Argentina está passando por isso, aí está anunciando já um calote aí para o Banco Mundial, porque não tem como devolver o dinheiro que já pegou, né? E por isso que ele está recorrendo agora ao BRICS e ao Brasil. Eu acho que vai acabar o BRICS, né? Que é o conjunto de Brasil, China, Índia e África, E África né? do Sul. África do Sul. A Dilma está lá no banco agora, pode emprestar esse dinheiro, mas é um dinheiro sem volta, porque a Argentina, do jeito que está hoje, é um bolso furado. Você bota o dinheiro e ele não volta nunca mais. Estamos encerrando o programa, Toné. Vamos ao PQP aí, para a gente encerrar? O PQP é justamente isso, esse de empréstimo à Argentina. Nós temos no Brasil 35 milhões de pessoas sem água tratada. Nós temos 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto. E nós temos mais de 30 milhões de pessoas que passam fome. E ainda vai emprestar dinheiro? Tome vergonha. Tome vergonha. A gente tem nossos problemas, nós temos que resolver os nossos problemas internos. Tudo bem, é um país amigo, é um país aqui da América Latina que está precisando de socorro, sim, mas não é o Brasil também que tem que ajudar sozinho. Não é por aí. Mas nós temos que primeiro resolver nossos problemas, que são grandes. Com certeza. A preocupação do Brasil, Toné, é que a Argentina é um consumidor também dos produtos do Brasil e vice-versa. O Brasil também compra na Argentina, mas ela compra muita coisa do Brasil. Então, a Argentina estando bem, a economia do Brasil também melhora, né? Mas tem que ter cuidado, né? Você não pode emprestar calote dinheiro. à vista. Calote à vista, Barbosa. Mas deve ter as garantias, né? O que eu digo, o governo de Lula vai acabar, vai passar, quem sabe? Daqui a quantos anos a gente vai receber esse dinheiro de volta? Mas se for através do BRICS, tudo bem, né? Porque o banco foi criado com essa finalidade. Vamos ver, né? Vamos esperar aí para ver qual foi o teor dessa conversa. Mas a Argentina não faz parte do BRICS, não. Mas o BRICS foi criado com o banco, né? Que a Dilma está hoje lá, né? Foi criado com o intuito de socorrer principalmente esses países que fazem parte do BRICS, mas também países emergentes, países que estão precisando de ajuda na América Latina ou em outros lugares, né? Como o Banco Mundial dos Estados Unidos faz, né? Lembra do Banco Mundial, que a gente tinha até pavor de ouvir isso, né? Porque o Brasil era um eterno devedor do Banco Mundial. Todo dia eu estava aqui nos pés da gente, atrás de dinheiro, inclusive, esse foi um dos pontos positivos da gestão de Lula, que zerou essa dependência do Brasil com o Banco Mundial. Graças a Deus, daquela época para cá, o Brasil nunca mais tomou dinheiro emprestado, né? Então... é isso aí, sempre tem essas fases difíceis. Tá chegando aí Denilton, Toné. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Toné. Boa tarde a todos. Até amanhã. Uma boa tarde, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa às 10 horas da manhã, ao vivo, hein? Acompanhe. Até lá.